Seja bem-vindo ao Futebolaço Podcast, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o episódio de número 34 e hoje eu tenho um prazer inenarrável de receber um grande vascaíno, um grande amigo aqui, Alex Calheiros. Mas antes de eu terminar de apresentar o nosso convidado, aquele jabazinho de sempre, né? Pedir pra tu deixar aquele like no começo da nossa live que ajuda a gente bastante. Se você for novo por aqui, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Acabamos de chegar à marca de 28 mil inscritos, estamos crescendo bem rápido. Muito obrigado pela moral que vocês têm dado a gente. E é importante seguir o nosso Instagram. Lá a gente coloca a agenda da semana, informa os convidados, tem aquele cortezinho de rios maroto também. E o TikTok da gente pegou 25 mil seguidores também. Continua também dando essa força, seguindo a gente lá. E é isso. E quem quiser me seguir na minha rede pessoal também, Dieguinho Futebolaço é o local. E sem mais delongas, uma salva de palmas que hoje eu tenho, queridos e queridos calheiros! Queridos e queridas vascaínos e vascaínas, aqui um prazerzaço estar aqui, é sempre uma honra, né, cara? Você é parceiro, mais um amigo que o Vasco, né, nos possibilita, assim, de a gente... Aliás, já disse isso inúmeras vezes, eu não brigo jamais com vascaíno. Tem uns que tentam até, pô, me tal, não sei o quê... Ok, pode pensar diferente de mim, mas não tem problema nenhum. Jamais vou brigar com o vascaíno e você, mais um querido amigo. Agora, eu vou falar, né? Tem um negócio de corte, tem que ser polêmico, né? Então deixa comigo, já tô preparando falar mal de todo mundo hoje aqui. Ele é uma figura. Fala do Zé Comé! Zé Comé! Porra, Zé Comé, o cacete! Zé Comé é outro irmão, cara. Outro irmão também. Cara, e um detalhe bacana pra falar do Zé, a galera vê ele gritando, faltando estourar a veia do pescoço, mas aquilo se você vê ele pessoalmente, é quase uma dama, é um cara amigo, parceiro, leal, carinhoso. Ele fica puto quando tem sacanagem com o Vasco, aí ele estoura mesmo. Cara, e é legal o seguinte, assim, a gente tem a questão da identificação muito com as pessoas, porque a gente sabe que o Vasco é uma loucura, né? Politicamente, putz... É um inferno, eu, pelo menos, não aguento mais, né? Não aguento mais. Aí tu faz uma coisa... E chegou no momento, acho que agora nem tanto, mas chegou um momento que você fazia um negócio, tá fazendo porque não sei o quê. Então, que eu ouço de vai perder a boquinha, vai não sei o quê, por causa da Vasco TV, vai perder... Porra, cara, eu caguei pra essa porra dessa política. Não sei se pode falar palavrão, mas eu tô falando. Caguei pra política, não aguento, não tenho mais saco. E a questão da identificação é isso que é legal, porque o Zé Colmeia... Ele é um cara que, como eu acho que, porra, boa parte dos vascaínos, não vou dizer todos, porque acho que tem uma galera que se perdeu um pouco nesse debate, né, nessa questão política. Ele é um cara que é um Vasco, porra. A gente é Vasco, cacete. Eu quero que se dane, quero que se exploda o fulano, o ciclano. Eu sou Vasco, porra. Eu quero saber do Vasco. Quem tá lá, pouco me importa. Eu não torço pra quem tá lá, eu torço pro Vasco. Então, acho que o Zé é isso. E aí, mexeu com o Vasco, mexeu com a gente. Eu também sou da mesma... E aí, inventaram outra porra também que inventaram, Diguinho, que é o clubismo. É clubista. Porra, sou clubista mesmo. Não, bro, não vou. Sou clubista mesmo. Eu sou o Vasco em primeiro lugar, Vasco em segundo lugar, Vasco. E é o Vasco, porra. Eu, hein, que tô chato, né, cara? Pô, falando de clubismo, tu deu uma oportunidade boa pra gente falar de Pop Bola, né, cara? Pop Bola. Foi um programa... é um programa de muito sucesso e é um programa que ele mistura o clubismo com bom humor. E é bem legal, e as bandeiras são bem cravadas. E é isso. De vez em quando aparece, né? Porque a gente tem o Rock Bola, né? Que é o Rock Bola, Pop Bola é a mesma coisa. É o canal Pop Bola e o Rock Bola é o programa diário, já fazendo um jabá, de segunda a sexta, meio-dia, no canal Pop Bola. E lá é isso. Às vezes aparece, Dieguinho, aparece um malandro lá, ai, não sei o quê, aí, é muito clubista. É isso mesmo. Em primeiro lugar, a gente torce pro nosso time e defende com unhas e dentes ali, cara. Então, mas virou agora, em alguns momentos, virou um pecado capital você torcer pelo time, defender o time. Ah, cara, então é isso. A galera pode ir lá que vai se divertir e a gente xinga muito, tá? A gente xinga, a gente ofende. Não, isso é bem legal e o bacana, assim, além do bom humor de vocês e um humor até um pouquinho tóxico, a galera entende e todo mundo sabe que é na zoeira. É bem tóxico. Alguma vez a porrada de vocês lá virou porrada no pessoal mesmo? Acabou passando sempre, de ficar brigado? Sempre. Não fisicamente. Mas, porra, às vezes as discussões lá, elas extrapolam mesmo, de verdade. Fica puto mesmo. Porque, cara, a gente fica, porra. Né? A gente fica... Cara, essa relação com o clube de futebol, essa coisa, essa paixão, né, cara?
Porra, bicho, e aí, por isso que é paixão, né? Não é a razão, não tem razão, é paixão. Então, quando você mexe com a paixão, chega num determinado momento que, putz, bicho, cara, tu perde a linha mesmo. E às vezes, pô, muitas vezes a gente já teve. Eu, por exemplo, eu tô processando o Alexandre Araújo, que por sua vez processa o Lopes, que também tá me processando. Todo mundo ali se processa e tal. E é isso, e vamos levando. Tem uma história bacana de uma briga dessa aí de bastidor que tu pode contar? Que foi pro Avera, ficou um clima meio estranho por um tempo. Ah, cara, E o motivo? Tem várias, né? Tem várias. Porra, teve uma, por exemplo, cara, que a gente tava fechando um patrocínio gigantesco. Eu tava nessa parada. A gente tava fechando um patrocínio bem bacana com uma rede de ensino de inglês. E a parada era a seguinte, a gente tá nessa ocasião, nessa oportunidade, a gente estava na Globo e fechando um contrato assim muito bom mesmo, muito bom, financeiramente falando, muito bom. E o que os caras queriam é que que eu narrasse os jogos de videogame, que a gente jogasse com alunos, né? E eu narrasse os jogos, né? Do videogame e tal, beleza. Porra! E aí, cara, surgiu a questão de, e o videogame? E o videogame? Não, mas não dá. E aí, cara, um negócio que assim me aborrece demais é aquela coisa de dar pra trás, né? Então, por exemplo, porra, Dieguinho, porra, vamos fazer aqui um podcast aqui, porra, nesse estúdio maravilhoso. Ah, mas, porra, a luz. Ah, mas, porra, conserta a luz. Ah, mas a água não, mas não vai. Porra, começa a dar pra trás, isso me irrita, meu irmão, demais. E aí começou, eu e Lopes. O Lopes começou, não, mas e o videogame? Não. Porra, cara, aí chegou num momento e falei, meu irmão, a gente compra a porra de um videogame, que a gente vai ganhar, te compra uma merda de um videogame aqui, aí porra, não sei o que, então fala direito, não sei o que, aquela discussão. Falei, então larga essa merda, não faz porra nenhuma, não quer dinheiro nenhum, não faz porra. Aí a gente chegou ali no... Mas todo mundo se dá bem, assim, mais ou menos, é. Não, se dá bem, se dá bem. E o Lopes tem isso, cara, Outro dia a gente tava conversando sobre isso, o Araújo ainda não tinha entrado lá pra conversar, pra entrar nas lives e tal, aí o Lopes falando, porra, eu gosto de instigar, de provocar, então ele fala um negócio, porra, aí o Araújo é o que mais pega pilha, porra, mas ele fica ensandecido. Eu já manjei, então agora nem falo mais, eu falo um negócio, não, mas isso não vai dar certo, porque isso não sei o que... Fico na minha, mas é isso, o Araújo fica puta. Ele gosta de ver fogo no parquinho, Lopes, resumindo. Total. E aí bate de frente com o Tavares, aí leva pro futebol, aí a incompatibilidade de time ajuda, porque um é Flamengo, outro é Vasco, aí fudeu, é uma zona. Cara, eu imagino que assim, é uma coisa que você não consegue mais imaginar, acho que sem você viver sem esses caras mais, né, cara? Ah, eu consigo, vou ver muito Consegue? melhor. Muito melhor. Aliás, é um sonho, né? Morrer todos aqueles desgraçados. Tem um programa só, um rock bola do Vasco. Eu botaria com você, chamaria uma galera ali, você Mineirinho, também um amigo Mineirinho, e tantos outros. Entrar só Vasco, tá bom pra cacete. Mas, cara, é engraçado, cara, isso, assim. A gente não se frequenta, né, cara? Não se frequenta mesmo. Ainda tem um pouquinho, eu com o Araújo, já fui à casa do Araújo algumas vezes, mas, assim, a gente normalmente não se frequenta. E é curioso, cara, porque eu já trabalhei em grupo em várias outras oportunidades. Eu sou músico também, então tive banda, nos anos 90, banda de rock e tal. E as relações, elas sempre foram relações muito... Até hoje, né? Eu tenho amigos de, porra, mais de 30 anos de amizade, pessoal do rock, da banda. Eu vi que você refez uma foto antiga da banda. Antiga e nova com a galera, eu vi. Porra, ali, cara, um é padrinho da filha, um padrinho do filho, não sei o quê, todo mundo, Paulinho Coruja e tal, essa turma toda. Então a gente sempre teve isso, fazia um trabalho, né, fazia a música e tal, mas era uma relação da gente se frequentar. O rock bola me ensinou que é um trabalho que você não necessariamente vai frequentar. Não é que a gente não se dê bem, mas são vidas diferentes, cara. São vidas muito distintas e tal, cabeças muito diferentes, enfim, ambientes de convívio diferentes e tal. Então a gente não tem o hábito de um na casa do outro. Não tem. O Araújo eu ainda tenho, já tive uma outra oportunidade e tal, da gente mais
Mas não é uma relação assim que a gente, vai vamos fazer um churrasco, vamos não sei o que, o aniversário. Eu até no início, logo que eu entrei, eu fui com essa mentalidade, até frequentei algumas coisas, mas a coisa, enfim, caiu por terra, por conta muito de cada um ter sua vida, de ter uma maneira de ver o mundo e tal. Enfim, mas é legal, cara. A turma é 10. Isso é uma coisa importante de se dizer. É uma galera do bem, correta. Isso é legal dizer. É uma galera correta, de caráter. Pô, nego briga, nego não sei o quê, mas é uma galera assim que tu pode botar a mão no fogo, que é uma galera séria. E como é que deve ser encarar o Tavares, que ele é bem clubista como todos vocês. Mas pegando agora pegando o Flamengo numa fase, vamos botar de ouro, deve ser um convívio quase que insuportável. Não, quase não, é insuportável, insuportável. E ele zero argumento, né? Zero argumento. Quando é questionado, contestado, xinga, perde a mão completamente. Não tem, aliás, é um perigo. O Tavares é um perigo porque ele fala... Mas zero, ele tem zero, como é que se diz? Zero freio zero, nada, ele fala mesmo e tal. E, cara, insuportável mesmo, né? Como todos os outros flamenguistas são insuportáveis, ainda mais nesse momento que os caras estão dando um pouco mais de sorte e tal, estão se dando bem, tá foda, cara, tá difícil de aturá-los. Ô, Calheiros, agora eu vou te perguntar, cara, vamos voltar até um pouquinho atrás, por que você escolheu a comunicação? Pois é, cara, eu acho que eu não gosto de ganhar dinheiro, né, cara? Eu fiz publicidade, aí depois de publicidade eu fiz jornalismo e depois fiz cinema. Quer dizer, porra, não é pra ganhar dinheiro mesmo, né, cara? Cara, assim, engraçado, eu comecei na comunicação pela publicidade porque eu desenho, né? Legal, então, desde garotinho eu sempre desenhava mesmo, desenhava painéis e tal, não sei o quê. E aí lá... Muito antigamente, antes, inclusive, caralho, tô ficando velho, cara. Não tinha nem computador, cara. Photoshop, nada disso existia. Tu desenhava mesmo na mão e tal. O que mais se aproximava do desenho e tal era a publicidade. E aí eu fui pra publicidade e tal. Depois o tempo foi passando, algumas coisas começaram a acontecer. Nessa área, eu trabalhei por um bom tempo nessa área. E aí eu comecei a escrever, cara, né? Além da parte de criação e de arte e tal, eu comecei a escrever depois de uma desilusão amorosa. Uma loucura isso. Comecei a escrever e tal. E aí era foda. Assim, cara, isso é muito escroto, mas é verdade, né? Eu tive uma desilusão amorosa, mais novo, e aí escrevia textos... maravilhosos, encantadores. E aí, o que eu fazia? Olha que escroto, meio psicopata essa porra. Eu disparava os e-mails com os textos pro meu mailing pessoal, no qual a Dita Cuja fazia parte. Mas eu mandava, tipo assim, mandei pra todo mundo, nem sabia que ela tava ali, mas eu sabia. Na verdade, eu mandava pra todo mundo não era importante. O importante é que chegasse pra ela, mas eu tinha que dar uma disfarçada. E, cara, aí as pessoas começaram a ler e passar para outras pessoas, e passar para outras pessoas, e passar para outras pessoas. Ela mesmo cagou, né? Cagou, nunca respondeu, nunca deu ideia. Mas começou, cara, aí esse mailing que tinha, sei lá, começou com, 100 e-mails, passou para 500, 1.000, 2.000, 10.000, e começou assim, até o momento em que uma professora recebeu... me convidou para fazer jornalismo, você tem que fazer jornalismo e tal, me convidou para fazer parte de um núcleo de novela, para escrever, olha que doideira, cara, de escrever novela e tal, não sei o quê, para aprender, e aí foi quando eu também enveredei pro caminho do cinema, porque parte de roteiro e tal, aí foi nessa, cara, aí eu fui pegando uma coisa com a outra e tal, e eu gosto muito, e me ajudou muito com a timidez, porque, por incrível que pareça, ainda sou um cara tímido. Hoje eu confesso que muito menos. Mas no início, quando era muito novinho, eu era muito tímido, cara. Muito tímido. Mas eu perdi a timidez com toda essa... Então foi meio que dessa forma. Fui entrando, aí fui... E eu sou um cara que eu sou muito... Eu sou hiperativo.
Eu sou muito pilhado. Eu durmo 4 horas por noite, 3 horas por noite. Então eu tô o tempo todo mexendo em coisa, fazendo. Aí comecei a fazer edição de vídeo, aí comecei a fazer edição de áudio, aí comecei a fazer não sei o quê. Então, assim, essas ferramentas todas, eu mexo, eu gosto, enfim, minha vida é uma correria permanentemente, cara. Eu não consigo ficar parado. Não consigo. É foda, muito difícil pra mim. E como que entrou a música agora na tua vida? Então, a música foi mais uma. Cara, putz. Cara, eu já fiz boxe, já lutei boxe, música, já joguei futebol, já fiz tudo, cara. Aí o pessoal fica me chamando de Forrest Gump, mas é verdade, cara. MacGyver. Porra, cheio de estômago. Mas é verdade, cara, é verdade. Eu, quando era mais novinho, lá com, sei lá, 14 anos, talvez, eu joguei muito futebol, né? Sempre joguei garoto de moleque, Vasco e tal, não sei o quê. Aí comecei a treinar, né? Comecei a treinar e tal, aí joguei, comecei no Fluminense. E aí o Fluminense era uma zona na época, era uma zona, e saí do Fluminense, fui pro Bom Sucesso, aí treinava, ia pra Ilha do Governador sozinho, garoto, cara, sozinho, pegava o ônibus, morava na Tijuca, pegava o 634, a gente ia treinar lá na Ilha do Governador. E aí, garoto indo pra lá e tal, e aí surgiu uma oportunidade de eu ir pra Portugal. E aí eu fui pra Portugal. E curioso que eu saí daqui como zagueiro, eu jogava de zagueiro, e cheguei lá em Portugal, fui jogar de centroavante, cara. Caraca! Pra tu ver como o nível técnico era horroroso na época. Aí tive uma contusão e tal, e aí tinha que ficar lá. Eu até tenho família lá, mas, porra, meu pai, minha mãe e tal, meu irmão e tal, voltaram pro Brasil, e eu tinha que ficar lá sozinho, e é muito difícil, cara. A gente fala, a vida do jogador... Mas é foda, cara. Não é fácil. O moleque se dedicar ali, abrir mão de uma porrada de coisa. E aí eu acabei não ficando, voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, e agora, né? Eu não vou mais jogar futebol, larguei de mão mesmo, perdi o gosto de jogar futebol. E aí comecei meu irmão sempre gostou de música, comecei a ouvir algumas coisas e não sei o quê, e meu irmão comprou uma guitarra e vamos lá e tal, vamos mexer com isso, e aí já tinha uns amigos que também, porra, já tocavam e não sei mais o quê, enfim, aí comecei a enveredar pra música. Aí montamos banda, tocamos na porrada no Brasil inteiro, assim, cara, a gente tocou na porrada de lugar, tocamos com... e rock pesado, né? Heavy metal, pesado, cabelão e tal... tocamos com Ratos de Porão, tocamos com uma porrada de gente mesmo, São Paulo, Minas, enfim. E aí, num belo dia, a gente, porra, meu irmão, essa porra não dá dinheiro também, porra, filho nascendo, não sei o quê, largamos de mão. Aí larguei de mão, fui trabalhar em outra coisa e tal, e aí comecei a fazer boxe. E eu sou muito assim, cara, quando eu começo a fazer uma parada, eu falo, porra, eu tenho que fazer essa porra até o meu limite, né, cara? Até o meu limite. E aí comecei a treinar boxe, treinava todo dia, boxe, Muay Thai, aí comecei meio cabreiro e tal, porra, tomar porrada e tal. Eu falei, não, tal. Aí cheguei pro meu mestre na época, Márcio Rodrigues, equipe Jop, e aí eu falei pra ele, porra, mestre, tomar porrada. Ele, não, cara, aí relaxa e tal. Aí daqui a pouco eu falei, pô, cara, quero fazer só uma luvinha dentro da cabeça, só pra ver como é que é. Aí, porra, aí daqui a pouco, só quero um campeonato, só participar de um... Aí fiz uma porrada de campeonato, cara, participei de uma porrada de campeonato. Aí também encheu o saco, falei assim, pô, chega, não foi a lugar nenhum. Cheguei assim, sabe, bateu no teto, larguei de mão. E aí caí no pop bola, cara. Caí no pop bola por acaso, eu não queria, porque futebol pra mim é negócio sério, fico puto mesmo. Os caras vêm lá no canal, porra, Calheiro, não entendo mesmo, fico puto mesmo, vai sacanear o cacete, o Vasco não vai sacanear porque eu fico puto mesmo. Aí o Fábio Azevedo, nosso Fabinho, na época era diretor da Bradesco, da Rádio Bradesco, e o Vaguinho, querido Vaguinho, pelo qual eu mando um grande abraço, trabalhamos juntos lá na Vasco TV, inclusive. Wagner Pinto. O Wagner Pinto, nosso Vaguinho, saiu, né, do programa porque ele estava com uma... Enfim, surgiu uma outra oportunidade na TV e tal, legal, melhor para ele. E aí não tinha compatibilidade de horários, cara. Ele saiu, teve que sair, normal, uma opção, como aconteceu com o Escobar e tal, normal. E, porra, os caras abriram um concurso, cara, pra fazer lá, pra entrar
um vascaíno substituto. E eu não queria, cara, de verdade. Eu falei, porra, aí o Fabinho chegou, o Fábio Azevedo falou, porra, cara, por que tu não vai lá fazer lá? Eu falei, Fábio, não vou não, porque eu levo essa porra a sério, vou ficar puto mesmo, os caras vão... Porra, mas é isso mesmo, cara, é isso que tem que ser. Eu falei, porra, aí ele insistiu, eu fui lá fazer o teste. Porra, cara, aí no primeiro, cada um ficou uma semana, né, fazendo. No primeiro dia, Tavares começou a falar o negócio do Vasco. Porra, meu irmão, eu fui pra dentro dele. E blá, 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 e a galera se amarrou, né, cara? E ele ficou puto pra caralho, porque o objetivo lá é isso, né, cara? É tirar o cara da casinha, né, cara? É alugar um apartamento na cabeça do malandro. Pô, o Tavares ficou puto. Eu nunca mais me esqueço. Era o Léo Moura, cara. O Léo Moura tava saindo do Flamengo e ele, porque o Léo Moura, porra, tá saindo, pode sair, já vai tarde. Eu chamando ele de ingrato. Como você tem ingrato? E não sei. E aí ele ficou puto, mas muito puto mesmo, cara. Tem ingrato, porra, e não sei o quê. E nego, porra, explodiu a audiência. Aí levei charuto, o cacete, fiz uma farra. E aí fiquei, cara. Aí fui escolhido por eles lá. A galera escolheu e fiquei, e foi assim, cara. E tô até hoje falando muita bobagem, né? A gente fala muita bobagem, brigando o tempo todo, mas é tudo bacana. Paga meu salário, minhas contas, paga minhas contas. Isso é muito importante, diga-se de passagem. É muito importante. E como é que surge o Vasco na tua vida? Cara, eu acho que o Vasco sempre existiu porque assim, eu sou filho de português, né, cara? Filho, neto, tudo é... Então, assim, por isso que eu falo, o pessoal às vezes fala assim, porra, o Vasco, esse negócio de SAF, agora vai acabar. Cara, se tiver lá uma porta lá com Vasco de bola de gude, eu vou ser Vasco, porque, na verdade, a relação é uma relação que me remete à minha criação, entendeu, cara? Família, português... bandeira de Portugal. Então o Vasco sempre teve muito presente exatamente por causa disso, cara. Jogos da seleção portuguesa, o Vasco ir em São Januário, ir nos encontros, nas casas que hoje nem é tanto assim, né, cara? Acho que perdeu um pouquinho essa proximidade com as casas folclóricas portuguesas, de frequentar. Tinha um grupo muito grande de portugueses no Brasil, no Rio de Janeiro, antigamente, que se frequentava, porra, 99,9% vascaínos. Então o Vasco na verdade, era onde tinha esse encontro, onde se encontravam ali os portugueses, muitas vezes, os imigrantes portugueses, muitas vezes com saudades da terra natal, e encontravam ali no Vasco um pouco da terra deles, cara. E eu fui criado aí dentro, né, cara? Então... falar mal do Vasco falar mal do meu pai, da minha mãe, da minha família. Porra, aí é foda, aí dá merda, né, cara? Não tem como. Então foi assim. E aí meu pai, desde pequenininho, sempre fui pros jogos. Desde 5 anos de idade eu vou pra jogos, pra todos os jogos. É um programa de domingo. Todo domingo vamos pro jogo, vamos pra São Januário, vamos pra Maracanã, vamos pra São Januário, vamos pra Maracanã. Vamos, eu e meu irmão. Então desde pequenininho essa cultura, ela é um negócio assim. Por exemplo, tu pega minhas filhas... Cara, minhas filhas não são torcedoras de frequentar estádio, mas, cara, são Vasco. Não tem pra onde correr, não tem... É um negócio que tá, entendeu, cara? Tá entranhado. Fala com ela, é Vasco. Não tem como pensar diferente, sacou? Então é isso, cara. A relação é essa. E qual foi teu primeiro ídolo de infância? Roberto Dinamite, né, cara? Roberto Dinamite. Já falei isso, tive a oportunidade de falar isso pra ele. Né? E isso porra, Roberto era E numa época, cara, assim, eu não sou tão velho assim, mas eu sou um cara mais veterano, digamos assim. Mas era uma época em que ídolo, porra, não é o que é hoje, né? Era cara? ídolo mesmo. Ídolo é quase que um semideus, cara. Era um, porra, assim, não parecia nem que era mortal, sacou? Tu não conseguia nem chegar perto, tu não conseguia nem... Era um negócio assim, o cara é um ser, é um extraterrestre, é uma parada assim. Então, o Roberto... E claro, né, cara, a postura desses caras, né, cara, Roberto, Zico, Júnior, tantos outros, essa galera, entendeu, cara? É diferente, né, cara? A relação é outra, são os caras que acho que o futebol, porra,
Eu até não gosto muito de falar isso, porque dá a impressão de que eu vivi uma coisa que a galera agora mais jovem... São outros tempos. São outros tempos, mas eu não gosto de comparar, porque que dá essa ideia meio saudosista, parece que, tipo, porra, eu vi coisas melhores. Não, acho que é diferente mesmo, entendeu, cara? É diferente. Melhor pra mim, mas talvez para os mais jovens não faz diferença. Então, assim... Mas tinha essa parada, né, cara? Roberto Dinamite, cara, era o botão, né? A gente jogava botão, tinha lá o botão do Roberto Dinamite, era a camisa número 10, era, porra... Então, assim, tu ia pro Maracanã pra ver o Roberto, pra ver o time do Vasco, ver o Roberto. Aí tu viu um jogador, assim, porra, sei lá, a 200 metros, caralho. O Roberto, cara, um negócio assim, cara, pra tocar no cara. Tem uma foto do Roberto, né, cara? Se eu não me engano, é lá na Ilha do Governador, lá no Estádio Luz Brasileiro, que mostra bem isso. Ele entrando Ele assim... passando e a galera tentando tocar. E a galera... Porque era isso, cara, tocar o cara, mano. Cara, mas esse cara é de carne e osso, é um ser humano igual a outro. E eu tive a oportunidade agora, né? Agora, principalmente com a Vasco TV e com o Rock Bola também, Pop Bola, de ter o privilégio, o prazer de conhecer meu ídolo, maior ídolo de todos os tempos pra mim, que é o Roberto Dinamite. E na torcida pra caramba por ele, é como se fosse o cara da família mesmo, cara. Impressionante, impressionante. Mas o Roberto, o que te cativou mais nele? Foi exatamente o jogador ou tinha algo que extrapolava o futebol que te cativou no Roberto? Não, cara, o jogador, assim, o futebol, porra, é a paixão, né, cara? Então, o cara que metia gol, porra, tudo quanto é jeito, que resolvia a porra toda, o Roberto era assim, né, cara? O Roberto era o cara que o time do Vasco podia ser um time caído, mas o Roberto em campo, putz, a probabilidade do Vasco vencer aumentava em, sei lá, 95%. Era algo desse tipo. O Roberto era um ser sobrenatural dentro de campo mesmo, um negócio assim, né, impressionante, cara, impressionante. Então, eu acho que essa questão do futebol, do jogador, é um ponto que, né, que aumentava essa idolatria. Mas a própria pessoa, né, do Roberto, né, cara, a maneira do cara se comportar, assim como o Zico, eu sempre falo, porque eles estão sempre juntos, né, são amigos. Gosto muito do Zico. São os caras assim que, cara, comportamento, claro que a gente tinha rivalidade, né, tem a rivalidade e tal, quando eu me lembro que semana de clássico isso acontecia. Semana de clássico, o Roberto sentiu uma contusão, ou o Zico sentiu uma contusão, a torcida rival ficava torcendo pro cara não jogar, porque, porra, se o cara jogasse, entendeu, cara? Era foda mesmo, né? Mas existia uma relação de respeito, sempre existiu essa relação de respeito. Por mais que você abominasse, odiasse o adversário, eu acho que até a palavra, o sentimento muito forte, né, pra gente usar, mas existia essa relação de respeito e tal, e os caras, a maneira como eles conduziam as carreiras, né, cara, era, porra, fantástico. Então acho que são as duas coisas, entendeu? A personalidade do Roberto e ele dentro de campo, que era espetacular, cara. Eu, por exemplo, eu tenho isso com o Cristiano Ronaldo. Em que sentido? Além dele ser um jogador extraordinário, o Cristiano Ronaldo, quando eu penso nele, é aquele cara que me passa o ensinamento do quê? O trabalho sozinho, o talento sozinho não vence, você tem que trabalhar duro, você sendo dedicado, você consegue superar alguém que é melhor do que você, e ele me passa aquela visão sempre de que o trabalho exemplo, sempre, né, vai ser bem recompensado. E de exemplo, né, cara? De exemplo, assim, porque, assim, é lógico que não existe um manual de idolatria, né, cara? Não dá pra você dizer assim, um manual de idolatria, o cara tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Até porque são seres humanos, né, cara? A gente vê o Neymar, por exemplo, que é um cara que é muito criticado e tal, mas o Neymar é um ser humano como outro qualquer, cheio de defeitos, cheio de erros, assim como o Roberto, assim como o Zico e tal, mas não sei se também por conta do tempo, entendeu, cara? É um outro momento onde a gente tem a vida muito mais a gente é muito mais transparente, tudo aparece muito mais. Eu acho que isso ajudava na época. Era muito mais inacessível na tua época. Agora com rede social e tal, fica mais próximo. Exatamente, cara. Eu acho que isso também
essa proximidade, porra, cara, Xuxa, por exemplo, tu não pode, já imaginou a Xuxa fazendo cocô, cara? Não dá pra tu imaginar. Porra, não dá pra tu imaginar a Xuxa indo no banheiro fazendo cocô, cara, entendeu? E hoje, por exemplo, tu, por conta de rede social, é capaz de tu ver, não ela, porque a mulher é elegantíssima, mas tu vê determinados artistas e tal que, porra, estão ali, sei lá, tá cortando uma unha. Cara, não corta uma unha. Caramba, ele corta uma unha igual você, ele rói unha, ele... Entendeu? É isso, cara. Eu acho que realmente, isso que tu falou, acho que os momentos são diferentes. E aí, começaram a aparecer as né, a vida da pessoa, As imperfeições e tal. Então lá era preservado mesmo, né, cara? Tinha uma coisa mais preservada e eu acho que isso que, de certa forma, forjou na minha cabeça a imagem do Roberto Dinamite também como ídolo. Pra fechar o assunto, Roberto, qual foi a maior atuação que você lembra de... Cara, esse dia o Roberto foi um Estava negócio... no Maracanã, não me lembro a data, porque eu sou péssimo, mas o primeiro não, foi, na verdade, se não me engano, foi o segundo jogo do Roberto pós Barcelona, porque o primeiro acho que foi lá contra o Santa Cruz, eu acho. Não, foi o jogo dos 6 contra o Corinthians, de 5. 5. No Maracanã, foi a volta do Roberto ao Maracanã, que porra, cara, ele fez 5, assim, cara, tem uns caras que os caras nasceram, entendeu, cara, com uma luz própria, é o caso do Romário também, né, cara, e entre outros. Era o jogo da volta no Maracanã, né? Às vezes acontece isso, tu espera, porra, é a estreia do cara, ou a volta do cara, não sei o quê, o jogador, pá, e o cara naquele jogo especificamente que todo mundo espera dele, não sei o quê, o cara entrega, entendeu? Entrega tudo que se espera dele. Então o Roberto foi isso, cara. Todo mundo esperava a volta do Roberto, pô, Roberto tá de volta, e o cara mete 5 gols. Então, assim, iluminado, cara. Eu vi um jogo do Romário também, e eu cito também o Romário porque eu me lembro, isso ficou muito, assim, também marcado. O Romário foi fazer um jogo de futebol de areia, Brasil e Portugal. Pegaram o Romário, acho que ele tinha parado de jogar um pouco tempo, alguma coisa assim. E aí pegaram o Romário para promover, né? Pô, para promover o futebol de areia, não sei o que e tal. E aí, cara, o Romário entrou, né, na quadra de futebol de areia, Brasil e Portugal, que é uma rivalidade, era, né? Agora acho que nem é mais tanto, decidindo alguma coisa, um jogo duríssimo e tal. O Romário não tocou na bola, cara. Não tocava na bola, porque não era dele, ele estava ali para promover o jogo, um jogo empatado até o último lance da partida. O último lance da partida. Se a galera que conhece futebol de areia vai saber desse jogo que eu tô falando. Acho que estava 4x4, uma coisa assim. O último lance da partida, a bola cai no pé do Romário. O Romário vai lá e faz o gol da vitória. Aí nego, porra, Júnior Negão, os caras assim, porra, entendeu, cara? Porra, isso, bicho, o cara tá virado pra lua, né? O cara, porra, meu irmão, espera do cara e o cara entrega ali, entendeu? Então o Roberto foi esse jogo. Os 5x2 pra mim foi um jogo espetacular. Agora tem vários outros, né, cara? Vários outros. Contra o Bangu, ele metendo gol de falta. Contra o Flamengo, ele metendo gol de falta. O Roberto é foda. Agora tu tocou num personagem que a filha dele teve aqui segunda-feira, a Dadá Favato, mandar um abraço pra Dadá. Inclusive o Romário vai ser vovô pela segunda vez, tá todo bobo com a netinha lá. Eu queria ouvir de você, porque você viveu esse período. Você viu ele surgir no Vasco, ir pro PSV, Barcelona, voltar ao Flamengo, depois vir ao Vasco. Eu queria um relato seu como vascaíno. Qual é o seu sentimento pelo Romário? Porque, por exemplo, eu vejo uma galera que critica, ele é Mulamba, ele é Flamengo, que em momento algum ele diz isso, mas você acompanhou todas as confusões, o Leva o Lenço pro Maracanã vai chorar, viu os 3 gols da Mercosul. Pro Calheiros, qual é a sua relação com o Romário? Como é que tu identifica ele? Eu não o conheço, né? Na verdade, eu até... Como torcedor. Como torcedor. Na verdade, eu narrei um jogo dele. Foi um campeonato, tem um campeonato de condomínios aí, né, que rola aqui no Cidade no BNDES aqui. Esse é outro. Acho que é de condomínios e tal. E ele tava jogando e me convidaram para narrar o jogo, e ele jogou e tal. Foi uma oportunidade que eu tive de estar mais próximo, mas também não cheguei a conversar com ele, que estava lá envolvido e tal. Eu acho que era o Romário, ele é Romário Futebol Clube, né? Assim, eu acho que ele não é de time nenhum e de todos ao mesmo tempo, entendeu, cara?
Eu acho que pro Vasco ele foi muito importante, sem sombra de dúvida. Por um período ele foi ídolo, né? Foi até, assim, mas ele sempre foi muito profissional, cara. Eu acho que ele sempre foi muito profissional. Na primeira passagem que ele teve no Vasco, logo que ele surgiu, era um fenômeno, né, cara? Um negócio fora de série, assim. O Romário se jogasse hoje com o VAR, cara, ia ser impressionante, porque o Romário, ele tinha um negócio que era o seguinte, ele tinha uma noção exata do impedimento, né, da linha de impedimento, e ele tinha muita explosão. Então, eu peguei uma época, por exemplo, que o Roberto metia as bolas para ele, então ele saía atrás do zagueiro e chegava na frente. Muita explosão, muita, enfim, habilidade, enfim. E foi muito bem. Saiu, depois andou por um monte de gente aí, foi pro Flamengo e tal. Voltou pro Vasco e com 40 anos, sei lá, 40, foi artilheiro, cara, do Campeonato Brasileiro, cara. Entendeu? Assim, foi campeão da Mercosul, meteu 3 gols, cara. Então, cara, como é que tu não... Tem que respeitar o cara. Ah, tudo bem, o cara não é Vasco, é ídolo, sei lá. Eu acho que o cara é foda. A verdade é essa, ele é foda. Ele é o cara... Agora, eu acho que ele saiu desse limite, por exemplo, como o Fred, por exemplo, que é um ídolo do Fluminense. Eu acho que ele extrapolou o limite de ídolo de um clube só, cara. Ele é mais do que isso. Até pela seleção e tal. Eu acho que ele é um cara mais... Entendeu? Ele é mais do que... Ele abrange mais torcidas. Eu acho que é por aí. Agora, a torcida do Vasco, ou parte dela, tem uma relação meio... Né, cara? Não muito legal com o Romário por ele ter também feito sucesso em outros clubes, né, cara? Principalmente lá no rival. Não fez tanto sucesso assim. Acho que a melhor fase dele foi no Vasco. Isso não tem dúvida. Não, tanto em né? termos de título, De tudo. de artilharia, de tudo. De tudo. De projeção profissional. Porra, foi o Vasco que abriu as portas para ele para a Europa, tudo isso. E eu acho que ele, inclusive, reconhece isso e sabe disso, né, cara? Agora, ele fez lá, né, teve lá seu sucesso no Flamengo e tal, no Fluminense nem tanto, mas eu acho que é isso. Seleção brasileira, eu acho que é isso, cara. E o antagonista dele, o Edmundo, qual é a tua relação com o Ed? Cara, o Edmundo, eu acho que o Edmundo é um cara mais até intenso, né, cara, nessa relação com torcida. Mas, por exemplo, o Edmundo tem uma passagem que, porra, pra mim foi muito ruim e ele já pediu desculpas, ele se arrepende, eu tenho certeza absoluta disso, de quando ele mostrou lá, né, balançou os bagos pra torcida do Vasco. Isso, pra mim, é um negócio que ficou muito marcado, assim, de forma muito negativa. Mas o Edmundo é esse cara... Eu acho que ele é um cara muito intenso, né, cara? E ele tem, sem sombra de dúvida, uma relação muito próxima do Vasco também. Então, eu acho que... por exemplo, em 97, putz, o que ele fez foi sacanagem, né, cara? Ele botou o campeonato debaixo do braço. Né? Era um timaço, mas ele botou o campeonato debaixo do braço. Então, eu acho que a proximidade dele com o Vascaíno é maior por conta da maneira dele demonstrar, né, esse vínculo, esse afeto e tal, que o Romário é de uma maneira diferente, respeito e tal, mas não é um cara que, sacou que ele é mais comedido, ele é mais... Embora seja um cara de língua solta, os dois, né, são de língua solta. Agora tem um respeito pelos dois, cara. Pô, os caras jogaram muita bola, né, cara? Saudade dos dois pra caramba. Hoje eles escolheriam camisa em qualquer clube do Brasil e do mundo, né, cara? Tranquilamente. E como é que é pra você, Calheiros, ter visto os momentos áureos do Vasco? Você aqui falou de Roberto, falou de Romário, você falou de Edmundo. E agora você tem que ver o Vasco 4 vezes rebaixado, 5 vezes na Série B, porque no momento não subiu. Algum dia na tua cabeça tu conseguiu imaginar esse clube que você viu passar e viver o que tá vivendo hoje? Não, cara, não. Mas assim, eu acho... Cara, eu acho que são Vascos diferentes, né, cara? Aliás, isso é uma das coisas que eu converso com muitos amigos vascaínos, né? Às vezes entra... eu sou um defensor, por exemplo, do Edmar. Vamos xingar. Essa começou a xingamento. Eu acho que ele tem que ser titular, eu concordo. Edmar eu tenho essa linha. Mais 10. Posso até complementar depois. Eu sou um defensor do Edmar, que às vezes a torcida pega no pé. Sou um defensor do PEC, né, que a torcida também pega no pé, entre outros.
o que eu falo para esses amigos é o seguinte, porra, se você pegar esse Vasco de Edmundo, de Roberto, de Romário, e quiser ver no Vasco de hoje esse outro Vasco, porra, aí, cara, aí você tá perdido. Então, não existe essa possibilidade. Eu acho que você tem que ser mais realista. O Vasco hoje é isso, infelizmente. Muito ruim, né, o que aconteceu ao longo desses anos todos, né? Em que o Vasco, a coisa degringolou de tal maneira que se chegou a esse estágio. Mas hoje, cara, eu não vou deixar de ser Vasco por causa disso, né, cara? E entendo que esse é um momento que a gente tem que entender, e eu acho que a torcida, de certa forma, está entendendo, cara. Quando a torcida lota Maracanã, São Januário, para empurrar o time, ela sabe que ela ali vai... Ela sabe que ela não vai ver uma exibição de luxo, de gala. Ela sabe que ela vai empurrar o cara no gogó para o Vasco vencer de 1-0 num jogo horrível, num gol de bola parada, e é isso que tem que ser. Ano que vem, as coisas acontecendo, e eu tenho fé que vão acontecer, até porque os caras, e eu tô lá dentro e eu vejo, os caras são muito comprometidos, os caras têm aquilo roxo, né? Tem muito culhão mesmo de chegar e de vontade, interesse, respeito pela camisa, então eu tô levando muita fé nisso, né? Tenho muito respeito pelos caras que estão lá. Eu acho que a torcida entendeu isso. E agora, pro ano que vem, subindo, aí as coisas têm que ser diferentes, porque vai bater e voltar, né? Porque realmente não... Embora o futebol brasileiro esteja uma titica, né, cara? Como um todo. Série A, Série B. Série B, então, é pior ainda, mas a Série A também, você pode tirar 2 ou 3 times aí que jogam um futebolzinho mais ou menos também, né? Tu pegar um europeu aí é outro esporte, cara. Né? Então, agora a gente fica, assim... A paixão não muda, cara. A paixão não muda. Eu tô lá todo jogo, eu grito, eu xingo, eu fico puto. Da mesma maneira, cara. Agora, a gente... Claro que cansa, né, cara? Também é foda, cansa, te chateia. Ano passado, então, foi um negócio difícil demais. Muito difícil. Mas eu acho que esse ano as coisas, pelo menos, os caras têm vontade, né, cara? Pô, em cima disso que você tá falando, cara, eu tô lembrando do Bruno Mazeu hoje. Hoje, até mandar um abraço pro Bruno Mazeu, pro João aqui. Hoje foi reinaugurada a sala de imprensa, fizeram algumas melhorias lá e colocaram uma placa em homenagem ao Chico Anísio, que tinha sido feito na gestão do Roberto. O Eurico tirou e agora voltou a ser sala Chico Anísio de novo. Ele deu uma mini entrevista pra imprensa que tava lá e teve um momento que perguntaram pra ele o que ele tá achando do Vasco. E ele falou assim, antes de qualquer coisa, eu estou esgotado. Eu não aguento mais esse Vasco. Eu tô esgotado, eu tô no meu limite. Então, assim, eu acho que isso, complementando o que você acabou de falar, é um sentimento que o vascaíno tem. E sobre São Januário, o Vasco está lotando todos os jogos. Quem é de fora, deve que esses caras são malucos, só time horrível e tá lotando. O vascaíno hoje, ele vai pra São Januário, não é pra ver o jogo. Não. O vascaíno, ele vai pra São Januário porque é o Vasco. Não, ele vai pra São Januário, virou uma fanfest. Ele tá junto com os amigos... Tem aquele evento na barreira. Vasco, e é o Vasco, entendeu? Não é o time do Vasco. Ele já até espera o time perder. Não, eu acho até que não, assim, time perder não, mas assim... A galera vai naquela, irmão, porra, o time é horrível. Não, eu acho que vai pro Vasco porque é o Vasco. A relação do vascaíno com o Vasco, seja lá qual for o motivo, por exemplo, eu te dei as minhas razões aqui, né? Essa coisa de família, de ser, né? De estar enraizada ali, o sangue lusitano, o cacete e tal. Então, cada um vai por alguma razão, mas pelo fato de ser o Vasco, é o Vasco. O jogo em si já não é nem tão importante assim. Mas eu vou te falar também, cara, que eu não sei... Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que de uma maneira em geral, o futebol, ele já não é tão atraente como em outros tempos. O futebol de uma maneira em geral. Seleção brasileira, por exemplo, tu não tem mais aquele apelo. A Copa tá chegando, cara. E nem parece que é ano de Copa. Você nem vê falar quase, de verdade. Ao passar dos anos, você vê, eu me lembro que, que a gente enfeitava a rua e o cacete, isso foi acabando, diminuindo. Então, assim, eu acho que o futebol em si, não sei se é pelo número de competições, tem jogo todo dia, toda hora, eu acho que talvez tenha um excesso de competição. A gente estava até falando aqui com um amigo aqui sobre a questão do rádio, né, que, antigamente tu ouvia, tu não tinha jogo na TV, tu acompanhava tudo pelo rádio e tal.
Então, assim, eu acho que perdeu um pouco dessa magia, o futebol como um todo. E aí, claro, quando você tem um time que, porra, não corresponde, a coisa piora mais ainda, né, cara? A coisa fica mais difícil ainda. Então, eu acho que a galera vai porque, porra, talvez tenha. Pode ser também uma razão, né? Vou lá pra festa, pra zoeira, porque, porra, a barreira Não, você foda. pode ver, a galera chega cedo, enche os cornos lá, já entra mamadão. É. Pô, o time é uma merda mesmo, vamos estar junto. Porque pra ficar sofrendo em casa, a gente sofre junto, Sofre toma um junto, litrão, toma dá uma banho de dança. cerveja. Pode ser. É pode nesse ser. pique. Porque, assim, na real, cara, o Vasco hoje, no atual modelo, ele traz esperança zero pro torcedor. A gente fica sempre esperando mais uma merda surgir, mais uma atrocidade. Eu digo o seguinte, cara, eu costumo dizer o seguinte. Às vezes as pessoas me perguntam assim, aí falam até que eu passo pano. Tu passa pano, cara. Eu não passo pano, cara. Eu só me adaptei a essa realidade. Então eu torço tentando tirar dos caras que estão ali, e repito, que eu respeito de verdade, porque eu acho que os caras lutam pra caramba, mas eu tento tirar deles o que a virtude, a qualidade que eles têm para jogar aquele campeonato, aquela competição. Não dá, e quando eu falo do Edmar, que eu o defendo, porque não dá para você achar que o Edmar é o Felipe, não, entendeu? Não é, cara, não, entendeu? Aí quando você pega, aí que começa, porque o Felipe, não cabe a comparação. Não cabe a comparação. É um outro tipo de maneira de jogar, é outro futebol, é um outro tipo de qualidade, é um outro. Enfim, é outro tipo de função. Dentro do que se propõe ali, ele funciona. Eu acho que a torcida do Vasco começou a entender isso também. Sacou? Tu pega o Andrei Santos, não. O Andrei Santos é um jogador que, no meu entendimento, embora eu ainda ache, né, assim como a zaga do Vasco ainda tem que passar por um teste mais pesado, né? Quando chegar na Série A, a gente vai entender mesmo, vai ser colocado à prova mesmo, né? Mas eu acho que, por exemplo, o André é um jogador que é um ponto fora da curva mesmo. É um jogador que foge ali da... Agora, não dá pra você, porra, caramba, mas aí vem os caras, mas porra, caramba, o Felipe, meu irmão, é outra coisa, cara, é outro jogo, é outro, quase outro esporte, é diferente, cara, que tá jogando ali, entendeu? É isso, cara. Não, o Edmar, até falei que eu ia complementar, pro padrão da Série B, o Edmar é o lateral que, infelizmente, gostando ou não, é o lateral que a gente precisa. É um cara defensivo, é um cara de força, é um cara que só vai na boa. Aí, por exemplo, muita gente pede o Riquelme. Toda vez que a gente põe o Riquelme, é um moleque talentosíssimo, mas ainda não virou a chavinha no profissional. A gente fala, pô, ele é ofensivo, ele vai e cruza. Me dá o dado de quantas assistências o Riquelme tem. E compara quantos buracos na defesa ele deixa atrás. O Edmar é pouco assistente, vamos dizer, mas ele é um cara que te faz o feijão com arroz. Qual é a maior valência? Posição física... A bola aérea, por exemplo, que era um sufoco ano passado. Porra, você tem a trinca ali, né, cara? Ele, o Conceição e o próprio Gabriel e Yuri são os caras combativos. É isso, cara, é isso. Eu inclusive, acho que pro ano que vem, cara, na minha opinião, pensando num time forte, desse elenco aí, cara, tem que ficar tirando os meninos da base, 3, 4. Na minha opinião. Eu acho que assim, é difícil, cara, a gente... É um time pra Série B, esse time é um time pra Série B. Eu acho que é um time pra Série B, que talvez possa ter ali talvez, né, cara, um esqueleto ali, né, uma base, de repente, o goleiro, talvez um zagueiro, não sei. Né? Mas isso é verdade. A gente não dá pra gente cravar. O que a gente dá pra cravar é que esse time na Série A... Ele ia brigar pra cair com certeza. Com certeza. É isso. Com certeza. É um elenco montado pra jogar a Série B. E ano passado, tecnicamente, você pega peça por peça, o time era melhor. Sendo que não tinha o espírito desse time. Não tinha, exatamente. E aí que é o problema. Exatamente isso. Pô, os caras, porra, eu repito, cara, lá a gente vê isso, os caras sentem a derrota, os caras sentem um resultado ruim, os caras, sacou? E eu acho que a torcida entende isso. A torcida, ela compra o barulho dos caras, entendeu, cara?
Porra, passa por cima de limitações. Porra, eu vi Vasco Sport, por exemplo, no Maracanã, eu vi no último lance do segundo tempo o Gabriel Peck dar um pique do campo de ataque para marcar o cara dentro da área do Vasco. Ele voltou um pique. Eu vi o Figueiredo acho que contra o Vila Nova. Que tira um carrinho. Tirando o carrinho, entendeu, cara? Então, e aí ele se mata pra roubar e o Peck devolve a bola pro cara. Entendeu, cara? Então, assim, mas eu acho que isso é louvável, sacou? Eu acho que isso é louvável. E num universo, que é aquele universo ali da Série B, que, putz, cara, eu acompanho, não é sacanagem não, se eu não vejo todos os jogos, eu trabalho com isso, então se eu não vejo todos os jogos, eu já vi 90% dos jogos da Série B. Cara, são jogos, assim, deploráveis. Eu vi um Sport, Novo Horizontino Sport, 0-0, e por isso que tem 500 0-0. Cara, um negócio assim... Aquilo não é nem futebol, cara. É um negócio medonho, pavoroso. Então o Vasco tá aí. Tá nesse bolo aí, nesse meio. E é um time que tem ali no Nenê na bola parada. Com todo respeito ao Nenê, que pra mim é um jogador espetacular, fora de série. Mas, cara, é um jogador com 41 anos, cara. Porra, e que hoje é uma das soluções, talvez a solução, uma das soluções. Porra, não pode. Não pode. Não por ele, claro que não. Mas não pode, cara. Não pode. É um jogador veterano, um jogador que já tem limitações físicas, natural, né? E que honra a camisa pra cacete, mas não pode ser. Então, assim, e rende, vai jogar e vai... Pô, eu vi o Sport agora, o Sport 1-1 com Criciúma. O Wagner Love com 38, 50 anos e lá meteu um gol de cabeça, deitou os cabelos. Por quê? Porque os caras têm... Não, e ele acabou de chegar. Acabou de chegar. Né? Primeiro ele jogo tá dele, vindo de férias, chegou... Jogou em abril, cara. Porra, bicho, tá com a bunda maior do que do saudoso Thales. Uma bunda enorme. Foi lá e meteu o gol de cabeça, cara. Então os caras, eles, claro, o nível deles é muito acima. Então, mas não pode, cara, por uma competição, se tu quer ganhar... Porra, se tu pensa em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, principalmente Libertadores e até lá, né, o Mundial Interclubes, aquela porra do campeonato, tu não pode... Tem que ter um time realmente competitivo de jogador que não tem. No Brasil, eu acho... Até no Brasil ainda não tem, cara. Ainda não tem. Porque é uma questão econômica, cara. Tu não precisa ser nenhum gênio para entender que, pô, o euro tá, sei lá, R$6. O dólar tá R$6 aí. Pô, o cara vem com meia dúzia de tostões aqui e leva todo mundo, cara. Leva todo mundo. Não sei como é. Só não levaram o Andrei agora porque a SAF lá, a SAF da 777 não deixou. Entendeu? E leva fácil, porque pros caras é dinheiro de pinga, cara. E os clubes estão todos fodidos, o país está quebrado. E é isso, cara. Economicamente falando, o futebol tá nivelado por baixo exatamente porque tá todo mundo sem dinheiro. E agora, aproveitando que tu citou a 777, eu queria ver a tua opinião até de forma mais abrangente. Qual é a tua visão sobre o advento da SAF no Vasco? Deixa eu chegar aqui, pertinho aqui pra falar. Melhorou aqui. A gente tem a cola ali. Quem sabe faz ao vivo. Vê pra mim. Sabe faz ao vivo, meu? Cara, então, por exemplo, eu tenho um amigo, um padre João Cláudio até, porque eu mando um fraternal abraço, botafoguense, que ele comemorou, assim como parte da torcida do Botafogo, a torcida do Botafogo comemorou a SAF lá, o John Texel, Bandeira e o cara. Eu acho muito triste. Acho isso muito triste. Eu acho que o Vasco ser vendido, eu acho muito triste. De verdade. Mas eu não vejo alternativa, assim, outra alternativa. Entendeu, cara? Não vejo, não consigo. Até eu ouvi um comentário dentro de São Januário, não, quando eu falo dentro de São Januário, não necessariamente de dentro de São Januário, dentro ali, entre amigos, torcedores e tal, dizendo o seguinte, e é uma frase que realmente eu concordo plenamente. Ou você amputa ou morre. Então, cara, eu acho que hoje é melhor você estar sem uma perna do que você não ter mais vida. Então, eu acho que é assim, não dá para comemorar, eu acho que não dá para comemorar quando você, toda a história que o Vasco tem e tal, e vai vender o futebol e tal, e entra um grupo estrangeiro, americano. Então, se ainda fosse um grupo português, ainda até... Mas, porra, um grupo americano e tal, e sem xenofobia, pelo amor de Deus, mas uma questão mesmo de identificação e tal. Eu acho que
É triste, né, cara? É triste. Eu acho que demonstra a incapacidade de se gerir um clube do tamanho do Vasco, mais de, sei lá, 30 milhões de torcedores, sei lá quantos milhões de torcedores. Mas, cara, eu acho que é um mal necessário, ainda mais porque internamente é o caos, cara. Internamente é o caos. Hoje eu estava discutindo num grupo de jornalistas. Estava falando isso com você. Jornalistas que, teoricamente, deveriam ser uns caras mais esclarecidos, né? E o pau comendo. E o pau comendo, cara, e nego ressuscitando o Eurico, cara. Pra justificar isso ou aquilo, ou pra lá ou pra cá. Cara, porra, o Eurico já foi. Deixa ele lá, quieto, né, em paz, né? Foi um baita de um dirigente no Vasco, errou, acertou e tal, mas passou, acabou. Naquele modelo, deu muito certo naquela época. O futebol mudou, a maneira de pensar futebol mudou, a maneira de agir no futebol mudou, entendeu? De dirigir o futebol, você vê aí, cara, o exemplo é o Bandeira, né, cara? Bandeira de Melo, com aquela, parecia uma tartaruguinha, com aquela carinha, não sei, falava baixinho, parecia... E o cara geriu o clube de uma maneira que colocou o clube... Tudo bem, tem um monte de ajuda e tal, a gente sabe disso, mas eu acho que mudou, sacou? E aí, porra, os caras debatendo sobre isso, discutindo sobre... Cara, deixa o cara, já foi, cara. Esqueçam, tem que olhar pra frente. O Vasco precisa ser olhado pra frente. De uma maneira diferente, de uma forma diferente de gerir, de administrar, entendeu? Tudo isso tem que ser repensado, cara. E eu acho que o torcedor do Vasco também, acho que foi acostumado a muito soco na mesa e tal. Legal, funcionou pra caramba. Mas eu acho que hoje as coisas não são mais assim, cara. As coisas não são mais assim. Hoje o cara dá um soco na mesa, porra, vai aparecer 200 mil pessoas pra derrubar esse malandro. E derruba, cara. Entendeu, cara? Então, eu acho que você tem que dançar conforme a música. Por isso que eu penso que a SAF hoje é assim, entre aspas, é um mal necessário, cara. Não tem como. Agora, independentemente disso, eu acho que a grande merda, e isso é uma coisa que me irrita profundamente, são essas interferências, essas intervenções judiciais. Porque é o seguinte, cara. A gente passou aí pela Assembleia, né, pelo Conselho, pelo não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, não, que conselheiros já não sei o quê, os conselheiros já não sei o que lá, os conselheiros são aquela porra toda, né? O discurso político, né, ali dentro. Meu irmão, chegou no momento agora que os sócios vão votar. Eu sou sócio do Vasco, há 500 anos. Os sócios vão votar. Então, bicho, o sócio, ele não é trouxa. E é muito simples. Ele vai votar sim ou ele vai votar não. Ah, mas falta isso, transparência. Cara, você é sócio. Você tá confortável? Você tá seguro? Você tá... Tô. Vota sim. Não tô. Voto não. Acabou, cara. É o sócio que vai decidir. Entendeu? Então essas interferências, parece que tenha... Inclusive parece até que, porra, que o cara não tem a menor preocupação com o clube dele. Eu tenho preocupação com o Vasco. Eu frequento o Vasco. Jogo bola lá no calabouço. Agora nem... Há muito tempo que eu não jogo, mas... Tinha uma turma lá e tal, a gente jogava bola, enfim. Cara, cada um ali tem uma maneira de pensar, tem uma forma de... E o cara tem que estar preocupado, cara. Ele tem que estar... Porra, ele tem que fazer o juízo da coisa. E ele vai lá e vota. Então, entregue na mão dos sócios. Os sócios vão decidir, cara. É nosso, o Vasco é nosso. Ali, ou pelo menos tem um poder de decisão. Acabou, cara. Deixa que se decida dessa forma, sem interferência, cara. É isso, cara. Assim, não... Agora, dizer que essa coisa que eu acho que aconteceu muito lá no Botafogo, de que, porra, ficamos milionários, o clube agora vai trazer o não sei quem. Falaram até no James Rodrigues lá, que ia trazer não sei quem.
assim, eu não me iludo, cara. Não me iludo. Acho que se a gente conseguir fazer, se a 777, se a SAF, né, conseguir fazer com que o Vasco seja competitivo de verdade, porque hoje o que é? Entendeu, cara? Esportivamente, o Vasco hoje morreu, Calheiros. O Vasco é um clube de uma história gigante, de uma torcida imensa, mas esportivamente o Vasco hoje e aí aquela coisa, é fácil a gente falar, e aí, qual é a solução, né? Porque tem isso, às vezes, e eu não estou criticando a oposição, não, tem vários amigos na oposição, eu gosto muito deles, inclusive, todos eles, e respeito todos eles, aliás, acho que, inclusive, a política no Vasco deveria ser tratada dessa maneira, né? E acho importante que se existam as divergências justamente porque, né, são as divergências que fazem com que o outro lado pense ou se aprofunde mais no assunto, né? Mas não adianta tu fazer oposição pela oposição. E eu vi isso acontecer sempre no Vasco. Eu tenho um amigo que me contou uma história, não vou falar o nome dele aqui, mas era um cara que chegou a ser vice-presidente lá de alguma cadeira lá no Vasco, e ele me contou que certa vez o Eurico tinha conseguido, apareceu, caiu na mesa dele, porque não tem lado, entendeu, cara? A situação, ela sempre vai ter uma oposição ferrenha, né? Independentemente... Principalmente no Vasco. Independentemente do presidente. De quem seja, tá? Se o Leven, por exemplo, seria o contrário, seria a mesma coisa. Concordo. Então, é um fato. E aí ele estava me contando que certa vez o Eurico apareceu uma dívida dos elevadores lá no Vasco, da empresa lá, e era papo tipo, não tem os valores precisos, mas era assim, o Vasco devia, contratou lá, não sei o quê, por, sei lá, R$2.000. Tinha uma dívida na mesa dele de 7 milhões, né? Uma coisa assim, que não pagaram, não sei o quê, caiu juros sobre juros, não sei o quê, caiu 7 milhões. Né? Uma dívida que era desse tamanho, tava... E aí ele foi, negociou com o cara acho que o dono da empresa era português, não sei o quê, resultado. Ele conseguiu pagar os 2 mil parcelados e ainda instalou um elevador, né, de acesso especial, né, para pessoas especiais lá na social. A oposição queria travar. Na época. Queria travar por quê? Porque o Eurico que tinha conseguido isso. E aí esse camarada, que era oposição, inclusive, ele falou, gente, caralho, o Eurico não vai pegar o elevador, botar debaixo do braço e vai levar para casa, não, cara. É um bem pro clube e tal. Então, assim, esse tipo de oposição pela oposição. Oposição pela oposição, pro Vasco, cara, não serve de nada. Não adianta em nada, não ajuda em nada, entendeu, cara? Então, assim, o que eu vejo hoje, infelizmente, é que a gente não tem soluções, cara. Não adianta, assim, é a melhor solução do mundo. Eu acho que é um sentimento dos vascaínos, assim. Eu tenho essa sensação, né? Até os vascaínos, assim, os defensores mais ferrenhos da SAF, eles têm até um apego, né, cara, dessa coisa do clube, sai da impressão que sai um pouco o futebol, sai das mãos e tal, mas, cara, eu acho que não há solução, não vejo qual a solução, eu não, entendeu? Eu tenho uma opinião bem própria sobre isso. Se você olhar o potencial do Vasco, ele tinha condições com as suas próprias pernas para caminhar e seguir, sendo que politicamente, eu acho o Vasco hoje um clube ingovernável. Seria assim com o Salgado, como seria assim se fosse o Leven, seria assim se fosse o Júlio, seria assim se fosse o Sérgio Frias, seria assim independente de quem fosse, porque o Vasco tem essa política da desconstrução, inclusive no período eleitoral não se fala de projeto, se ataca as pessoas para dizer que ele é um merda, vota em mim porque eu sou bom, é nesse nível. É uma guerra de egos, né, de vaidades e tal, cara, eu acho que assim, eu acho que tem uma coisa muito cultural também, né, cara? Até quando tu pega, por exemplo, e tu fala que o Vasco é meu, né? Que o Vasco é meu, eu acho que o Vasco ainda eu acho que é tanto amor, cara, porque eu não...
As pessoas são, às vezes, são tão bem muito levianas, né? Ah, vai acabar a mamata. Tem uns papos, vai acabar a mamata. Eu ouço muito isso, né? Principalmente agora, com a internet, né, cara? A rede social é muito isso. Se você não emite, se a tua opinião não for aquela que o cara quer ouvir, que é a opinião dele, que ele quer que você fale o que ele quer ouvir. Se você fala diferente, você não presta, você tá na mamata, vai perder a boquinha. Eu ouço isso direto. Mas direto. não ataca-se a mensagem, ataca o mensageiro. Entendeu, cara? Não tem nem... Aí eu argumento, né? Porque eu sempre... No meu canal mesmo, tem o canal dos Calheiros, aliás, a galera pode ir lá se inscrever no canal dos Calheiros também. Eu faço as minhas lives lá e eu sempre digo isso. Aqui, se você quer xingamento, ofensa, tá? Aqui não vai ter. Aqui nós vamos trocar ideia. Né? Ah, tudo bem. Às vezes até tem um xingamento, umas ofensas lá, quando vem me encher o saco e eu tô meio puto. Às vezes eu tô meio virado, aí, porra, não tenho paciência. Mas vamos trocar ideia. E é legal, o cara vem com, porra... O cara vem falar, não sei o quê, ou esse treinador é assim, fez isso e tal. Vamos trocar ideia. Eu não sou o dono da verdade. Não sou, nem tenho essa pretensão. Mas eu tenho a minha opinião, cara. É a minha opinião, é a minha maneira de enxergar. E tenho a minha opinião, independentemente de estar na vibe. Porra, a gente tava falando aqui nos bastidores aqui da Vasco TV. Eu tô lá muito mais... na verdade, eu tô lá porque é o Vasco, né, cara? Se não fosse o Vasco, eu não estaria. Né? Pelo amor ao clube, aquela coisa. Eu sei que é um prazer, é uma honra para qualquer vascaíno de estar ali, né, no Vasco. Não tenho pretensão de representar ninguém. Não represento ninguém. Eu sou vascaíno como outro, qualquer vascaíno, como qualquer outro tem sua opinião, seu ponto de vista e ponto. Eu respeito. Discordo ou concordo, mas respeito. Então, assim, o que eu vejo é isso, cara. Se você não dá, se a tua opinião for diferente, os caras te criticam. Então, não acredita, vai perder a mamata, vai perder. Não, cara, é que as pessoas têm relações com o Vasco, cada um tem a sua... Então, acho que é muito cultural. Se o Vasco é meu, eu sou mais vascaíno do que você. A gente vê isso direto. Frase que existe dentro do Vasco. Eu sou sócio, não sei que. Porra, não, eu sou mais vascaíno. Eu sempre falo isso em todas as lives que eu participo. Eu falo isso. A galera com 20 anos, a galera mais jovem, talvez 20 não, com 30 anos pra cá, né? Boto os últimos 30 anos, porque ainda era muito pequenininho. Tudo bem, 25. É a minha geração. Eu faço 29 e... Cara, vocês são vascaínos pra caralho. Porque a gente só viveu merda. Só viveu merda, só viu merda e tá lá, cara. O Vasco, o cara tá lá, o cara vai no jogo, o cara compra camisa, o cara compra não sei o que, boné e o cacete, o cara vai pro jogo, o cara tá lá, o cara... Porra, bicho, você vai caindo pra cacete, entendeu? Mas aí tem essa coisa, não, mas eu sou de 1900 e não sei o quê, né? Ou até a própria história do estatutário, por exemplo. Não é qualquer pessoa que tem condição de ser um sócio estatutário. A joia é uma fortuna. Tem a mensalidade. O cara que é assalariado, ele não tem condição de ser sócio estatutário. E esse cara que ele por falta de condição financeira, ele é menos vascaíno do que o cara que é. Isso não existe, cara. Isso não existe assim. Esse papo eu não gosto no Vasco. Eu sou mais vascaíno. Isso independente do clube. O cara que torce pro Flamengo, pro Bangu, pro Fluminense. Isso eu não acho maneiro. Mas isso eu acho que é uma coisa que é meio cultura ali dentro, entendeu, cara? É uma coisa meio que vem de muito tempo, né, cara? Eu já vi isso acontecer, por exemplo, até lá no Calabouço, a gente jogando bola, às vezes aparecia um malandro, porra, não, porque eu tenho não sei quanto tempo de... Foda-se, eu tenho não sei quanto tempo de tudo bem, eu acho que há um respeito, claro que há de se ter um respeito pelo... Né, que é natural você ter respeito pelas pessoas mais velhas, mais experientes, né, como eu tenho pelo meu pai, ou pelo... Óbvio, pela experiência, mas isso não dá a essas pessoas poder sobre as outras, entendeu, cara? Eu acho que a coisa não pode ser pensada dessa maneira. Então, acho que no Vasco tem um pouco disso também, né? Não, porque eu sou sócio desse. Pô, tá, mas tudo bem, isso não faz de você mais ou melhor, entendeu? Que vai decidir por mim, ou que vai... Então, cara, Vamos ver. Eu não sei. Agora eu não sei nem que pé tá, né? Se vai ter o negócio domingo, se não vai ter. Não, a princípio. Inclusive saiu uma decisão quase agora do desembargador manter a decisão. Eu acho que vai ter votação domingo. Tem que ter, só se vai decidir. Você não tá só.
O cara lá, eu sou sócio, porra. Eu não vi o contrato, eu não sei o quê, eu não. Não, acho que não tá transparente, eu não acompanho. Eu não. Vota Vota não. não. Porra, é simples, cara. Vota não. Não. O cara votou sim porque ele acredita e vambora, cara. Vida que segue. É democracia, né? Eu acho que estão tentando tirar o direito democrático da pessoa se manifestar. Porra, entendeu, E no cara? final de contas a decisão é do próprio sócio. Resguardado pelo próprio estatuto. Eu vejo dessa forma também. Eu acho, cara. Agora a gente falou um pouco de política, eu queria que você também viveu muito. Eu queria que você desse a sua opinião sobre Eurico Miranda. Cara, eu já disse isso algumas vezes. Aí as pessoas me chamam de euriquista, o caralho. Tá tudo bem, não tem problema. Eu acho que o Eurico foi o maior dirigente que já passou pelo Vasco. O maior vencedor, o maior. O cara que brigou pelo Vasco. Acho o cara que mais. Se não for o mais importante, um dos mais importantes. Né? O Calçado e tal. Agora, cometeu muitos erros. Né? Muitos acertos, muitos erros. Como qualquer outro dirigente de clube, ele sempre lutou pelos interesses do próprio clube, no caso do Vasco. Cometeu erros, né? Só que assim, eu acho que a postura dele, né, cara? O Eurico sempre foi um cara meio contestador, sempre foi um cara meio... Eu acho que a postura dele, de certa forma, criou, e ele também não fazia a menor condição de ser diferente, né? Eu acho que criou uma antipatia por algumas pessoas, né? Em algumas pessoas que o transformaram num inimigo, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e era um cara que brigava pelo Vasco, era um centralizador, talvez isso também fosse um problema, ele centralizava porque muitas vezes ele não estava nem tão bem assessorado e tal, então ele centralizava as decisões sobre ele. Era um cara que muitas vezes, por ser centralizador, por tomar as decisões, acabava segurando nas costas, né, uma porrada de coisa que deveria, né, não deveria ser dessa forma. E é isso, cara. Acho que ele cometeu muitos erros também. Agora, o mais importante nisso tudo, cara, é que aquele modelo, passou, cara. O futebol mudou, as coisas mudaram, o mundo mudou. Entendeu, cara? É como você fazer uma piada homofóbica, por exemplo, uma piada racista, né? Se você vai lá atrás, as pessoas faziam. As pessoas faziam isso naquele momento lá, mas o mundo mudou, cara. Então você não pode ficar... o mundo mudou, as coisas mudaram. Você não pode tentar ficar resistindo a essas mudanças. Então hoje, no meu entendimento, não cabe mais soco na mesa. Já disse aqui, não cabe mais, entendeu, cara? Então, assim, acho que ele deveria ser respeitado, né? Mais respeitado, inclusive até no que diz respeito às pessoas não usarem ele para justificar nada, nem porque justificam ainda, cara, com coisas do Eurico. Porra, justificam. Se fazem uma merda agora, que é foda, assim. Se fazem uma merda agora, justificam com o Eurico lá, mas, porra, porque lá, não sei. Cara, lá esquece. Fez uma merda aqui, tem que ser cobrado aqui. Fez uma merda agora. Não tem nada. Esquece o Eurico. Porque o Eurico, não, esquece. Como se faz. Por isso que eu falo, às vezes acontece. Nesse grupo, às vezes acontece. Por exemplo, o cara faz, sei lá, dá um exemplo, o cara fez uma renovação de um contrato de um jogador, porra, 400 anos lá. Porra, aí tem não, porque aí tem uma explicação. Caralho, se fosse o Eurico, o nego ia estar falando que, porra, entendeu, cara? Então não há uma análise sobre a coisa de maneira imparcial, não. As pessoas... Tipo, ou é a favor ou é contra o Eurico. Elas minimizam, ou elas talvez até por uma questão de ser mais fácil, divide. Né? A política no Brasil hoje é assim, cara. No Brasil hoje você tem lados distintos, pegam-se rótulos e colam-se rótulos àquele lado,
e aquele lado. Aí você olha para um lado, olha para o outro. Pô, aquele ali usa cabelo curto, então eu uso cabelo curto, eu vou para ali. É mais fácil, não precisa raciocinar, não precisa entrar no mérito, não precisa pesquisar, não precisa, entendeu, cara? Então no Vasco ainda é assim, né? Eu acho que o grande, o que de pior aconteceu não foi administrações de Eurico, não, o que pior aconteceu foi essa centralização de poder, realmente. Por quê? Porque ela inibiu novas lideranças, né? E aí o Vasco ficou meio, entendeu, cara? As novas lideranças, elas ficaram meio que perdidas, porque algumas dessas lideranças que surgiram no Vasco, né? Elas surgiram em contraponto ao Eurico. É igual o Justiceiro, o filme do Justiceiro. Não sei se vocês já viram, até não é dos meus prediletos, mas o Justiceiro, o cara mata uma família do cara toda. O cara vive em função de se vingar. Ele matou todo mundo, perdeu a razão de Acabou, viver. e agora? E agora? O que aconteceu? O Eurico morreu. E aí? E agora? Como é que... E aí? Faz o quê? Entendeu? As pessoas não sabem. Então, assim, é o que eu digo. Eu acho que ele foi um dirigente importante, talvez dos mais importantes. Já foi, acabou. Respeitem a alma do cara, deixa ele lá pra lá. O que ele acertou, acertou. O que ele errou, errou. Né? Acho que ele defendeu o Vasco pra cacete. Fez cagadas pra cacete. Tem responsabilidade, tem parcela de responsabilidade nas conquistas, como também tem no momento. Mas foi, cara, tem que olhar pra frente. Vamos olhar pra frente, esquece, já foi, cara. Não vai adiantar ficar, e aí fica se justificando pra um lado e pro outro. Mas aquilo, mas se fosse, né, se fosse Eurico, ou então, mas aquilo o Eurico. Esquece, cara, já foi. Respeitem a alma do cara e deixa ele lá quietinho, no cantinho dele. Uma outra situação que eu queria te perguntar, Calheiros, agora, a situação daquela situação da Globo, da logo do SBT. Eu achei aquilo foda, eu gostei pra caralho daquilo. Deu merda, né? Uma puta merda do cacete, mas eu achei foda, né, cara? Como torcedor no primeiro momento Porra, é maneiro, foda. mas é uma tremenda de uma burrice aquilo, cara. Eu explico por quê, vamos lá. Inclusive, eu estive discutindo isso no CT essa semana, não lembro com quem. Por algum assunto surgiu o Eurico lá no CT de conversando, e eu lembrei desse episódio. É muito do cacete, porque o Vasco não tem essa relação tóxica com a Globo, porque a Globo é a Flamídia, é do rival, aquela coisa. E aí tu numa final, campeão, mete o SBTzão aqui, caraca, zoamos nas caras. Sendo que o grande problema daquilo, que eu acho que foi pouco inteligente da parte do Eurico, é o seguinte. Você, antes de tomar uma decisão, principalmente como gestor, você tem que analisar o pró e o contra daquilo. Porra, eu vou dar uma zoada, maneiro. Mas qual é a consequência que isso pode me gerar? E a maior fonte de receita do Vasco era, e continua sendo até hoje, a cota de televisão. Então, ele automaticamente brigou com o maior cliente dele, entre aspas, vamos dizer assim, que o cliente do clube é o torcedor. Mas assim, a maior fonte de pagadora dele é a cota de TV. E ele tinha cota de televisão adiantada, o Rodrigo Capello explica isso no livro dele, inclusive. E aí, quando o Eurico mete essa, né, bonitão? Ele tinha acabado de perder o contrato da Nations Bank. Eu não tenho o que fazer contigo, beleza, mas a cota de TV que antecipou, até passar os anos de antecipação, eu não te dou mais um prego. E ali o Vasco explodiu, estrupiou financeiramente. Cara, assim, é uma discussão difícil, né, cara? Porque, porra, o Vasco escreveu essa porra na história, né, cara? E isso tem isso não tem preço, né, cara? Tem o rombo que vem depois. Não, tudo bem, mas assim, beleza, mas isso tá na história, né? Tá na história. O que eu quero dizer é o seguinte, que, porra, tudo bem, se fudeu, não sei mais o que, blá, 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 ok, quebrou, tá na merda, ok. Mas, porra, tá na história, né? Isso daqui a 500 anos, porra, tá lá, o cara que bateu de frente. Então, assim, não dá, é difícil, cara. Porque eu acho que o Vasco, cara, ele representa. Puta, cara, isso é papo pra horas. Gente, pra horas, porque assim, o Vasco representa, na sua essência, isso não tem a ver tão somente com a questão esportiva, mas eu acho que o Vasco representa
uma parcela da sociedade que ela é de excluídos, de menos privilegiados. A essência do Vasco, o Vasco nasceu assim, o Vasco surgiu assim, de pessoas que não tinham a possibilidade de se, né, associar aos clubes de elite, entendeu? Então tem uma questão política, eu acho que tem uma questão política por trás disso, que pode não parecer que exista, que não dá para você tão somente analisar essa ação tão somente pelo lado esportivo, entendeu, cara? Vou te dar um exemplo. Basta você olhar a arquibancada do Vasco e olhar a arquibancada de qualquer outro clube aí, né? Tu vai ver a diferença na arquibancada do Vasco, a barreira do Vasco. Tu vê onde os outros clubes estão situados. Entendeu, cara? Então eu acho que o Vasco ele tem uma representatividade diferente dos menos favorecidos. Entendeu? Tu olha pra arquibancada, tu vê preto lá, tu vê branco, tu vê pobre, tu vê todo mundo favelado. E nos outros, não necessariamente tu vê isso, cara. Os ingressos são mais caros, as joias que você falou são mais caras. Entendeu? Então tem uma questão política aí por trás que pode ser, mas isso é muito, muito profundo demais e não sei o quê, e o caralho. Mas tem esse lado, por isso que, cara, é foda. Eu vou matar o X da questão, sabe aonde? Você tocou durante um momento no papo sobre identidade. Tá nítido que você é um cara que gosta do choque. Que gosta disso. Então, pra você, Calheiros, especificamente, o Patico Sistema, porra do caraca. É isso. Acho que pra você pega esse lado. Também, verdade. Eu que sou um cara mais frio, um cara ser. mais que pesa o pró e contra e faço uma balancinha, eu vejo que foi muito caro. Óbvio que eu era moleque, eu tinha 7 anos de idade. Não, que foi caro, foi. Que foi, com certeza, quem viveu aquilo foi um êxtase que talvez foi tão prazeroso quanto o título. Mas Mas você tem o razão. preço que foi pago por aquilo foi você muito tem razão. caro. Esse lado contestador, isso é realmente da minha Por natureza. isso que eu acho que isso, caraca, pega contigo. Pode ser. Esse lado contestador, esse lado mesmo de quebrar regras, né, cara, de porra. Até porque, como eu te falei, por exemplo, na época do rock, né, da banda de rock, que porra, tinha o cabelo grande, tatuagem, porra, quantas vezes me olhavam assim com o dedo apontado em riste e tal, então eu batia sempre de frente, porra, por que eu não posso ser assim, né? Então essas regras, essas questões que são condicionadas pela sociedade, de você tem que ter um comportamento, né, essa doutrina, eu bato de frente, é verdade, pode ter realmente esse lado contestatório aí que fala mais alto. Dá pra ver que teu olho brilha na hora que foda. você falou. Porra, aquilo foi foda, né, cara? Bateu de frente ali, foi foda. Agora, claro, que se pagou um preço que puta que pariu, né, cara? Que foi... Agora, sei lá, eu acho que o gostinho, quem viveu aquilo... Porra, eu tava no Maracanã, né? Eu tava no jogo contra o São Caetano e tava tanto em São Januário quanto no Maracanã. E, porra, aí foi foda, foi fantástico. Aliás, o jogo contra São Caetano e São Januário, que também dava pra jogar. Não tinha mais clima. Tu tava em São Januário no dia daquela da Alambrada? Tava. E tava naquela posição ali. Tava com o meu afilhado, na ocasião, ele nas costas. Tava ali. Eu consegui, cara, eu na época, eu não sei, eu tava trabalhando e tal, eu arrumei, eu não tinha conseguido uma liberação no trabalho, aí, porra, falei, caralho, tem que ir pro jogo. A minha chefe na época não tinha me liberado, eu falei assim, vou pro hospital. Aí fui pro hospital, eu nunca mais me esqueço, um calor do cacete, tava um calor naquele dia do cacete, fui pro hospital, pro Andaraí, na emergência do Andaraí, cheguei no Andaraí, não, tô passando mal, tá sentindo o quê? Não, vomitando, não sei o quê, porra, aí eu falei, vai me dar aí uma intoxicação alimentar, vai me receitar alguma coisa, vai me mandar embora. Só quero o atestado. Né? E na época, não sei se na época eu não aceitava plano de pagamento, uma coisa, não me lembro bem, eu fui pro Andaraí.
Nunca mais me esqueço. Cheguei lá, porra, a mulher, a médica. Ah, tudo bem. Fulano, aplica não sei o quê, bota no soro. Eu, caralho, assim, cara. Aí eu comecei a passar mal, Diego. Aí eu comecei a meter o soro, aplicou não sei o quê, ficando com a boca seca. Eu falei, caralho, mano, não devia ter feito essa porra. Aí, cara, eu olhava pro soro e nada do soro acabar, mano. E porra, o jogo, e a hora do jogo, que eu fui cedo e tal, e porra, e o soro, aí acabou o soro, ela tá se sentindo melhor. Eu falei, tô bem melhor. Pum, fui pro jogo. Peguei meu afilhado, meu irmão e tal, vamos pro jogo. Aí fui pra ali, cara. E tava ali, naquela posição ali da merda. E aí meu irmão, pra tu ter uma ideia, eu cheguei depois, cara. Eu cheguei depois, peguei meu afilhado, cheguei depois, porque meu irmão já tava em São Januário, porque eu cheguei meio em cima da hora, né, por causa da porra do hospital. Aí meu irmão, porra, arrumei um lugar aqui atrás do gol. Atrás do gol. Ali mais ou menos onde fica... A estátua do Dinamite? A estátua do Dinamite. Eu fiquei ali. Depois eu fui pra ali. Onde fica a Força Jovens organizada? Não, onde fica a Força Jovem é que desceu. Ali fica a GDA hoje, a GDA, isso, é ali. Bem no meio, bem no meio. Aí meu irmão me chamou, vem pra cá que tem lugar. Aí eu fui, cara. Foi o momento de eu chegar, começa o jogo. Começou o jogo com um papo 2 minutos, o Romário sentiu alguma coisa e foi saindo, cara. Eu tenho a impressão que não teve briga, não teve nada. Teve briga, não teve nada. São Januário tava abarrotado. Abarrotado. E aí, o que aconteceu? As pessoas, elas se curvaram pra ver, porque o Romário foi saindo ali por... não tinha aquele túnel, né? Não tinha aquela porra de... que agora tem, né? Não tinha. Ele foi andando e as pessoas foram olhando e algumas, inclusive, já ofendendo o Romário, xingando o Romário, que o Romário... Em alguns jogos ele sentia acontecendo, não sei o que estava rolando e tal. E aí naquela eu acho que a pessoa se desequilibrou, alguém se desequilibrou, e aí foi um efeito cascata, cara. As pessoas foram caindo e foram prensando no alambrado, e o alambrado retorceu. Tanto que não foi um negócio... Não, as pessoas foram caindo numa velocidade assim... Foi devagarinho, cara, foi bem devagarinho. E quem se machucou, na verdade, se machucou porque foi prensada. Porra, imagina, né, cara? No alambrado e aquela porra... Isso é uma situação desesperadora. E aquela porra virou. E aí depois, cara... Aí depois deu aquela merda toda e tal, não sei o que, plá, que abriu, pá e tal. Tava caído o alambrado, mas tinha garantia, tinha segurança pra jogar. Tinha a polícia fez uma barreira ali. Entendeu? É como é a social agora. A social, pô, tu pula aquela merda. Tu quiser invadir o campo, tu pula aquela merda. Né? Mole. É aquilo, ficou assim. A diferença é que, pô, tinha os policiais. Não tinha mais clima, isso eu concordo. Não havia mais clima, as pessoas estavam um calor do cacete, as pessoas estavam tensas, estavam, né, aquela porra, perdeu o tesão, né? Se bem que no Flamengo e Botafogo, de 92, teve jogo. Teve jogo. E foi a mesma situação, tava quebrada, aquela porra tava caída. Não, morreu gente. Morreu gente. São Januário chegou a morrer gente? Não. Né? E aquela porra... Porque, cara, foi muito devagar, cara. Foi muito devagar. As pessoas se machucaram, claro, por causa da força, mas não foi um negócio, não foi briga, não foi nada disso. Não foi, eu tava lá, porra. Eu vi, e eu tava olhando pra lá na hora. Porque eu tava olhando pro Romário. O Romário tava saindo, todo mundo foi olhar pro Romário. E aí eu tava olhando pra lá e começou aquela porra a cair, assim, ó. As pessoas... Parecia um dominó, cara, mesmo. E aí, claro que, porra, aí eu acho que a gente não tinha mais clima, né? Perdeu aquele tesão de ver o jogo e tal, não sei o que, beleza. Nesse ponto o Eurico foi importante, porque queriam dar o título pro São Caetano. Sim, ali. Um absurdo. E interromper o jogo, caramba. Um absurdo, né? Ele foi importante naquele bastidor ali. Exatamente. E ele tinha muita força política, né, cara? Depois foi... Por quê? Porque aquele modelo já não... Cara, já não dava mais, já não... Entendeu, cara? Já não acontecia mais, é o que eu tô te falando. Hoje... Se você pegar o perfil aí sei lá, de 90% dos presidentes de clube, dos grandes clubes, não é mais soco na mesa. Os caras agem nos bastidores, entendeu? Os caras agem nos bastidores, desmoralizam, inclusive, esse tipo de comportamento e tal. Então, eu acho que as coisas mudaram, cara. As coisas mudaram. O futebol mudou, o mundo mudou e as pessoas precisam se adaptar a isso, cara. Entendeu? Agora, Aí depois eu fui pro Maracanã.
Aí no Maracanã eu fui assistir o jogo também. E aí o Vasco venceu e venceu com muita propriedade, com sobras. Foi. Inclusive foi o jogo que marcou a despedida do Juninho. Juninho Pernambucano. Fala um pouco do Juninho, pra gente encerrar. Cara, o Juninho também é um cara foda, né? Também acho um cara foda, um cara inteligente, um cara cabeça boa, um cara... Porra, o Juninho também é ídolo, né, cara? Também acho que é um cara... Embora tenha jogado, como a gente falou. Acho que dos ídolos maiores do Vasco da geração, é o único ídolo que não tem um senão. O Edmundo sempre tem um negocinho, o Romário... em relação à torcida, o próprio Felipe, o Juninho, eu acho que é um cara que tem imagem limpa. É verdade. Eu acho que isso que ainda torna ele mais ídolo. Tem razão. Acho que o Juninho é esse cara que é meio... Intocável, não sei. Meio o próprio Roberto foi se meter com presidência, e pra minha geração, o Roberto é um cara malquisto. Acho que o Juninho é esse ídolo limpo, dos maiores. Aliás, eu acho que foi o grande erro do Roberto Dinamite. Também acho. Cara? Foi o grande erro. O Zico foi por ali, quando ele ameaçou, viu o Zuzu, olhou, opa, para. Ele saiu, entendeu, cara? E se preservou como ídolo. É verdade, eu acho que é isso mesmo. Juninho é isso. Outro cara que eu acho que também, Felipe também é outro cara espetacular, assim, cracaço de... Porra, dos maiores que eu vi jogar. Mas eu concordo com você, acho que o Juninho é isso. E o Juninho é um cara, né, cara, uma boa cabeça, um cara também contestador. Também se identifica de novo. Me identifico muito com ele também por conta disso. Mas, enfim, cara, eu acho que a gente hoje tem carências, inclusive, de ídolos também por conta dessa falta de posicionamento, entendeu, cara? Vou te jogar uma situação que ocorreu no CT essa semana, uma discussão também sobre Juninho. Eu ouvi muito de quem lá tava, de que o Juninho virou ídolo depois de sair do Vasco. Que enquanto ele jogava, ele era meio ofuscado pelo Edmundo, pelo Romário, pelos outros. E aí, quando ele sai, a torcida do Vasco fica muito carente, porque vê uma geração de times horrorosos. E aí começou aquele clamor do volta, ele voltou da maneira que voltou, com salário mínimo, etc. Foi muito bem no retorno dele, e aí isso parece que aumentou. Pode ser. Ele virou, inclusive vou dar um depoimento do Flávio Dias aqui, que tem do canal Atenção Vascaínos, manda um abraço pra ele, foi assessor dele durante muitos anos, e o Flávio diz... ele vai gravar uma polêmica. Flávio Dias é um cara que... Sacanagem, Flávio Dias é parceiro. E o que ele falou assim, com o Juninho como jogador, isso é opinião do Flávio, ele deve vir aqui, ele pode reafirmar isso aqui. Ele acha que o Juninho, como jogador, foi muito mais jogador no Lyon do que propriamente no Vasco. E à medida que o Juninho ia fazendo coisas absurdas no Lyon, e a galera ficava alimentando aquela coisa do volta, e quando ele volta da forma que voltou, ele virou um grande ídolo. Juninho no Lyon foi um deus, né, cara? Porra, ele foi... Se eu não me engano, ele foi ex-campeão francês e o clube acho que não tinha ganho. Era um time inexpressivo na França. O cara ganhou 100 vezes seguida, porra, ele. E foi ele. Não foi ninguém, foi ele. Né? Um negócio assim, fora de sério. Eu acho assim, eu não digo que foi ofuscado. Eu acho que o Edmundo e o Romário, até pelo perfil, né? Pela personalidade, eram os caras que botavam mais a cara, assim, né, cara? Eles apareciam... Embora o Juninho, em um determinado momento, o Juninho, ele disse o seguinte, você deve lembrar isso, quando tem o negócio da lei da mordaça e o caralho, ele foi um que lá no Vasco, aliás, é um exemplo, esse é um exemplo. Outros clubes já fazem isso, o Flamengo fez há pouco tempo, aí o jogador não fala com a imprensa. E eu não vi nenhum jornal estampado lá, lei da mordaça, eu não vi isso. Eu não vi. Há pouco no próprio Vasco, os jogadores não vão falar, que é de praxe, é um comportamento que lá fora é muito comum, então não vão falar. Não ouvi isso, entendeu? Mas, porra, com o Eurico era a lei da mordaça, entendeu? Então tinha... E tô usando isso não é para defender, só tô usando como exemplo pra gente, exatamente para ilustrar isso tudo que eu tava te falando, né? Então, assim, o Juninho chegou lá fora, por exemplo, em São Januário, e falou, e aí falaram, não,
o que não pode falar é dentro do Vasco. Eu tô fora do Vasco, no portão eu vou falar, quer dizer, que demonstra que é um cara de muita personalidade, de posicionamento, sempre muito E firme. principalmente sabendo quem era o Eurico, né? Entendeu, Foi colhudo. E foi o cara, exatamente. Então, assim, esses outros caras que era o Romário e o Edmundo, eram os caras que eu acho que a imprensa já esperava que eles tivessem esse comportamento. E o Juninho já não era muito, porque o comportamento dele, ele sempre foi um cara muito centrado, mas ele nunca faltou a ele posicionamento, entendeu, cara? Mas nunca pegaram ele, né, por ele não ser talvez tão... espalhafatoso não é a palavra, mas tão... Incisivo, vai. Incisivo, né, cara? O Edmundo e o Romário, os caras falavam que vinha na telha, mano. Muitas vezes na saída de campo ali, falavam as coisas que vinham na cabeça. E era o que o povo gostava na época, né? Era a cultura da época. Era Túlio, Renato, Romário, Edmundo. E era legal, cara. Os caras fanfarrão. É curioso, assim, porque era legal e não tinha... E não levavam isso para um lado de desrespeito. Eu, por exemplo, cara, todo mundo sabe que eu abomino o Flamengo. Abomino o Flamengo. Eu torço... Se tiver o Flamengo time A contra o time B, time titular contra o time reserva, eu torço pro juiz. Pro juiz ganhar o jogo. Eu abomino. Agora, eu nunca desrespeitei a instituição. Nenhuma instituição. Nenhuma instituição. Jamais vão me ver desrespeitando a instituição. Por quê? Porque a minha rivalidade é dentro do campo. Do campo, é ali no futebol, é aquela bomba. Mas jamais desrespeitaria a instituição, porque não tem nada a ver, entendeu? Aliás, sempre fui muito bem tratado. Já tive no Flamengo, no Fluminense, já tive lá, já fiz curso e tal, e que eu tive que entrar lá e tal, essa coisa toda, e fui sempre muito respeitado e tal. Então, mas e era isso, cara. O futebol era legal por causa disso, porque não se levava a coisa para um lado que eu acho que não cabe, cara. Não cabe no futebol, cara. Não cabe no futebol de você, por conta da rivalidade, você, enfim, cara. Você percebe que isso é uma coisa que só acontece no estádio? Vou te explicar por quê. As pessoas convivem normalmente na rua. Vascaíno, flamenguista, tricolor, botafoguense, São Paulino, mas dentro do estádio tem esse clima de guerra de eu contra ele, eu vou te pegar, eu vou te matar. Se tu me zoar aqui, vamos dar de porrada. Eu acho que é um pouco do reflexo da sociedade, né? De uma maneira geral. Mas a gente criou a cultura, Calheiros, de que dentro do estádio pode-se tudo. Pode ser tudo, né? Isso é um grande perigo. Eu sou do tempo, por exemplo, que a gente saía, cara... Depois, isso não vi muito, assim, porque depois, à medida que o tempo foi passando, já começou a coisa já começou a ficar complicada. Mas a gente saía juntos, cara. As torcidas desciam ali a rampa... Do Maracanã junto. Do Maracanã juntos, cara. Torcida do Vasco, do Flamengo, torcida do Vasco, Fluminense, Botafogo, qualquer uma. Mas no dia a dia é assim. Descia juntos. Ficou. Tinha zoeira, mas era uma zoeira ali, futebol acabou e tal. Às vezes tinha briga... os caras estão mas porra, acaba, para com essa porra, né? As pessoas, tipo assim, porra, se fuder, brigando por causa de futebol, porra, tá maluco, ganhou, acabou ali, entendeu, cara? Hoje não, cara. Mas no nosso dia a dia é assim. Tu zoa teu amigo, tu zoa teu vizinho, ele te zoa. Mas dentro do estádio de futebol, criou-se o clima de que não pode mais. Ao ponto de você ver em São Paulo que clássico é com torcida única. É a falência do futebol. É a falência do futebol. E não só a falência do futebol, como a falência também dos órgãos públicos. Exatamente, né, cara? Segurança pública não existe, né, cara? Aliás, porra, é inacreditável, né, cara? As coisas que acontecem, todo mundo sabe que acontecem. Os caras, porra, tem negócio de... Eu não gosto de falar de torcida organizada, porque quando você coloca tudo no mesmo... Né, no mesmo mistura bolo, todo mundo. Você mistura todo mundo. E a proposta de torcida organizada nunca foi essa. Pelo menos a essência, né, cara, de torcida organizada nunca foi essa. Né? Agora, é claro que, porra, talvez precisasse de uma fiscalização maior, de um controle maior e tal, melhor da coisa. E claro que, porra, enfim, se você não tem isso, acaba... tendo um monte de marginais que acabam se escondendo na torcida e tal. Agora, a torcida em si, a essência da torcida é justamente fazer um espetáculo, juntar pessoas que
né? Que torcem pelo mesmo time, que, porra, querem fazer um espetáculo bacana. Esse é o propósito. E eu aprendi isso, né, cara? Eu vi isso, convivi isso. E depois a coisa degringolou, né, cara? Foda. Pra finalizar, Calheiros, eu tenho a tradição aqui no programa de deixar o convidado me fazer uma pergunta caso ele queira. Ah, boa, boa. Uma boa pergunta que eu posso fazer para você. Você é a favor ou é contra a SAF? Pô, sou a favor da SAF e muito do que a gente discutiu aqui. O potencial do Vasco é absurdo. O Vasco teria condições de se reestruturar com as suas próprias pernas, desde que a gente conseguisse pacificar o clube, todos se enxergassem como vascaínos, o que cada um de nós podemos fazer para reerguer o nosso clube. Estamos na merda, estamos quebrados, falidos, ferrados. O que a gente vai fazer? A gente não ama esta merda? Então vamos todo mundo remar por uma direção só? Aí tinha condição. Mas como eu acho isso uma utopia dentro do Vasco, porque assim, acho que inclusive a oposição é saudável. Você não pode ter alguém de carta branca podendo fazer o que bem entende sem ter cobrança. A função da oposição no sentido correto da coisa é fiscalizar, é cobrar e defender os interesses do clube. Agora, no Vasco isso não existe. No Vasco existe revanchismo, rivalidade, é outra situação. Vaidade. Então eu acho que o Vasco não tem mais condição de seguir no atual modelo. E uma coisa importante, ô Calheiros, a gente quando vai fazer um exercício, a gente tem que olhar para dentro e para fora. Não adianta só olhar para dentro. A gente tem hoje um Flamengo estruturado, um Palmeiras estruturado. O Flamengo, ano que vem, 2013, faz 10 anos que começou essa remontagem com Bandeira de Melo que assumiu em 13. Não foi uma coisa do estalar de dedo. Os caras empilharam o título em 19. 20 também caiu alguns no colo, porque a galera, o Inter deu pro, o São Paulo deu pro Inter, o Inter deu pro Flamengo na última rodada, perdeu o jogo, toma de volta aí, Inter, o Inter não quis. E a arbitragem também, sempre com aquela ajuda que a gente clássica, né? E aí em 21 Teve um pênalti pro Inter lá contra o Corinthians que não deu. Sim, em 21 o negócio já deu uma ingresia, já não ganharam nada, mas assim, você tem até os clubes menores. Você tá vendo Fortaleza e Ceará se estruturando, Atlético Goianiense, alguns anos ali fazendo campanha e não luta pra cair. Aí você vê o Atlético Paranaense, que era um clube local, cara. Com o estádio mais moderno do país, um puta do centro de treinamento. Trabalho na base espetacular. Revelando muito Apesar que, cara, essa semana lá no Vascaínos e Vascaínas, aliás, a galera que tá assistindo também, toda segunda-feira, 7 da noite, Vascaínos e Vascaínas lá na Vasco TV. A gente sempre troca uma boa ideia lá. E essa semana a gente recebeu lá o Rodrigo Dias, que é o gerente da base, gerente geral da base, e o Mazinho Patrão. O nome dele é Patrão, mas ele é coordenador, análise de mercado. A gente sacaneou ele e tal. E, cara, eu fiquei realmente muito entusiasmado com o trabalho que está sendo feito lá. E os caras, bicho, cara, tá lá. Vale a pena assistir. Eles dissecaram como é que é o trabalho. Porque até brinquei com eles. Porque eu trago o que a gente vê, né, cara? Porra, pega um jogador, tudo bem que eles fazem base, né? Mas serve pro profissional também. Pega um jogador, não é possível que não tenha um garoto aí na Argentina, não sei o quê. Cara, e os caras esmiuçaram como é que é o processo. E porra, cara, é difícil pra cacete. E acho que o trabalho de base do Vasco é muito bom. Muito bom. Eu acho que tá vindo uma geração muito forte aí. Marlon Gomes, Eguinaldo, o próprio Andrei que já tá. Paulinho também vindo aí. Tem uma galera forte aí. Ryan. É uma galera que chama muito aí. GB, é uma galera que chama atenção. Então, só pra finalizar a pergunta que você me fez, eu sou favorável muito por isso. E eu acho que a coisa mais comemorada pelo vascaíno, nós temos as nossas dúvidas ainda do que vai ser a 777 no Vasco. Mas a única certeza que o vascaíno tem, e eu acho que boa parte do voto é se inclinando para isso, é que a gente não aguenta mais a política do Vasco. E a única forma que a gente vê de tirar o Vasco da mão de toda essa galera e colocar na mão de alguém para fora. Quando chegar na mão desse cara de fora, aí é outro papo que a gente vai discutir depois. Há quem diga que, na verdade, isso não... Na verdade, que não é o caso, né? Que a política não vai mudar, que por conta não sei o quê. Ok, pode até acontecer. 30%. Né? Mas eu acho que é um sopro de esperança, né, cara? Eu acho que do jeito que tá, não ficará igual, nem parecido, cara. Eu também acho. Mas dói no coração, sinceramente. Acho que dói
dói, né, da gente... Mas... Aí vamos entrar em conflito de geração também, eu encerro aqui. A tua geração, e cara, um exemplo crasso disso, Zé Colmeia. Eu sou um cara que eu grito isso, ó. Quando o Vasco é rebaixado em 2020, e pra mim o time caiu no jogo do Corinthians ali, porque o jogo do Goiás tinha que ganhar de 12 pra poder ficar. Já era. Caiu ali no Corinthians no 0x0. Eu fiz um vídeo revoltado, chorando, inclusive, no meu pós-jogo. Eu falei, é por isso que eu bato nessa tecla de que tem que vender esta merda. Porque o Vasco não tem mais solução. Eu já bato nessa tecla de venda já desde 2020, porque eu sou de uma geração diferente. A minha geração tá acostumada a acompanhar mais futebol europeu, e você vê Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain. O Zé Colmeia, por exemplo, que é um irmão, ele logo de cara, tá maluco que o Vasco não se vende, não tem valor, e não sei o quê. E aí, passado um tempo, é um corte, inclusive, aqui do canal ele fala disso, e comunga um pouco da tua opinião, é o momento mais triste da minha vida ser favorável à venda do Vasco. Ele mesmo mudou de ideia, porque a tua geração tem muito esse apego ao clube, à instituição, a ser meu, mas eu, por exemplo, a geração mais nova, a gente já tem essa relação mais profissional, do dono, é o dinheiro dele, o cara não vai roubar a si próprio. Tem a questão da revenda também, porque, porra, tá fazendo merda, o Vasco continua sendo um clubaço, outro compra, então assim, acho que a tua geração é um pouco mais tradicional, vamos dizer assim. É verdade. Aliás, eu vou até fazer uma proposta pro Zé aqui no ar. Zé, vamos comprar a porra do Vasco pra gente. Beleza, Zé? Junta aí uns tostões, eu junto os tostões também. Bota o Dieguinho numa parada também, a gente compra. Será que a gente consegue juntar 700 milhas? Do 777 a gente compra e vambora pra dentro dele. 700 conto eu junto. Agora os 6 milhões, 999 e 300 que é difícil. É foda. Irmão, foi um prazerzão te receber aqui. Obrigado pela oportunidade que você me deu de te cobrir. Não vou conseguir te superar nunca, mas tive a oportunidade de te cobrir no Pop Bola. Né? O pessoal falando, porra, substituir, né? Substituir no Pop Bola. Cobrir e pega mal, né, porra? Acho que eu te substituí no Pop Bola 2 ou 3 vezes, foi um prazerzão. Mandar um abraço pro Lopes, pro Frajola, pro Tavares, pro Araújo. Foi um prazerzão estar lá. A galera ficava me zoando de filho do Tavares, que é de cabelo branquinho, né? Cabelo pintado. Vou até pintar amanhã já de novo. Aí, é o filho do Tavares aí. Cara, olha aqui. Não substitui. Assim, eu costumo dizer, isso foi um... Inclusive, quando eu entrei no programa, foi assim, né? Que o Vaguinho, que é um amigo, já falei, um monstro, ídolo da galera mesmo. E as pessoas têm essa ideia, né, de substituir. Ninguém substitui. Você foi lá porque você é o Dieguinho, como foi lá o Mineirinho, cada um com a sua personalidade, cada um representando aquilo que acredita. Por isso que eu falo. Às vezes as pessoas falam assim, porra, às vezes me cobram, né? Porra, cara, eu represento nada, cara. Eu sou Vasco igualzinho a qualquer outro. Igualzinho. Penso, tenho minha opinião, outros têm opinião que pode ser igual ou diferente, mas... Então, acho que você foi lá... muito bem, como sempre, porra, porque você é Vasco, e por isso que você foi lá e não tem essa substituição. É o Dieguinho que foi lá e arrebentou, e eu queria aproveitar e agradecer, cara, também, né, o convite. Porra, você é a gente começou o papo assim, né, cara, e termina assim, um amigo que o Vasco me deu, mais um amigo que o Vasco me deu, e agradecer aqui, te parabenizar pelo trabalho que é legal. E eu te conheço já há um bom tempo, a gente já teve outros papos, e sei que muitas vezes as pessoas te criticam, algumas pessoas, porque faz parte, eu também, então foda-se. Mas algumas pessoas te criticam, você já ouviu que, não sei o quê, vai perder isso, como é que a boquinha e tal, mas eu sei muito bem que tu é muito vascaíno e que tu quer o que todo vascaíno quer, o Vasco bem. O Vasco bem que se foda, se é o Salgado, se é o Brant, se é o Frias, o Leven, tem que falar o nome de todo mundo, senão fodeu, o Campelo, foda-se. O importante é que é o Vasco, e o Vasco tem que estar acima de todo mundo, é isso. E eu sei que você pensa dessa mesma maneira, então parabéns e sempre será um prazer estar aqui, cara. Valeu. Muito obrigado aí, o prazer foi meu. E assim a gente encerra o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Hoje é quinta-feira, lá pra sábado começa a subir os cortes do Calheirão quebrando tudo, é isso. Aqui na descrição do vídeo a gente deixa o link das redes sociais do Calheiros. Se inscreve aí no canal do Calheiros. Acompanha o Vascaíno de Vascaíno aí dia de segunda-feira na Vasco TV. Tem pré-jogo da Vasco TV também lá. Tem o canal dele também, o Calheiros. E é isso. Irmão, foi um prazerzão. Tamo junto. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E segunda-feira eu volto com um novo episódio. Valeu! Vasco!